Tudo é possível. Boa noite. Bom dia, pessoal que tá chegando. Nem é boa noite. Eu sempre faço live de noite, né? Tô acostumada com boa noite. Então, deixa eu ver se eu consigo configurar aqui. Seja bem-vinda, Adri, que você já tá por aqui. Deixa eu ver como eu configuro minhas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Não consigo colocar nenhum negocinho aqui na frente pra descrever, sabe, do que é a live que o pessoal passa, né? Daí, às vezes, eu tô falando, eles não entendem. Eu vejo que tem gente que coloca umas fotinhas aqui na frente falando lei da atração, manifestação, essas coisas. Mas ainda não apareceu pra mim essa configuração. Deve ser porque meu perfil é novo, né, no quesito fazer live. Então, vai ficar assim mesmo. A gente vai conversando e quem se interessar, fica na live, né? E aí, meninas, tudo bem? Como tá esse domingão? Eu tava aqui tão assim, eu fiz as coisas que eu tinha pra fazer, fiquei no tédio, eu falei assim, quer saber, eu vou abrir uma live. Tá vendo como que é seguir empolgação? É tão natural que eu não tenho o que fazer, eu falo, vou lá abrir live pra passar o tempo. Isso que é gostoso, né? Seguir a empolgação. Você não tem o que fazer, quando você se percebe, você já tá fazendo aquilo, é natural. O corpo se move sozinho na sua empolgação. Isso que é gostoso, né? Tudo, as ideias, todos os sentimentos, tá tudo dentro da gente, né? É que a gente tem aquele hábito de ficar resistindo às nossas próprias empolgações, né? Treino vocal, já pratiquei a voz, já pratiquei um pouquinho de inglês, já fiz essas coisas que eu me determinei a fazer. E agora eu tava aqui vendo o conteúdo, essas coisas, e a empolgação, vamos gravar, vamos fazer live. É gostoso demais quando você segue a sua verdadeira empolgação. No começo você resiste, você acha que o caminho não é por ali, que não vai ter resultado, mas quando você só escolhe, só vai, você começa a ver as coisas acontecendo tão naturalmente, que isso que é o gostoso dessa vida, né, da experiência. Então é muito prazeroso quando você aprende a seguir o seu próprio fluxo, né? É tão gostoso, é maravilhoso. A gente só vai, a gente só aproveita, a gente só curte o momento. Deixa eu já colocar aqui também o meu clarão, ver se vai, né? Pessoal que tá chegando, tá, gente? É uma live aqui pra gente falar de criação e manifestação da realidade com consciência. A partir de agora é você no comando, você sabendo o que você quer. E a partir de agora você faz conforme o seu grau de consciência. Então vamos lá, já ativei aqui o clarão. Obrigada, pessoal, que está curtindo a live. Isso é muito importante. Ajuda muito na entrega do conteúdo, da live. Vou começar como sempre, tá, meninas? Recapitulando todas as leis que regem a nossa realidade, porque a gente tem que repetir até se tornar a nossa nova identidade. Você que tá com alguma limitação, tá com um problema, não vê solução na sua realidade, você tá num ponto que você sabe que não é de fora para dentro, é de dentro para fora que você muda tudo aquilo que você tá vivendo de ruim agora. Então, automaticamente, igual a moça na live ontem à noite falou assim, eu tenho problemas, não tenho clientes, tenho criança pequena, sim, mas enquanto você resistir ao que você tá vendo em sofrimento, você não sai do lugar de onde você tá hoje. E para você
se permitir viver uma nova história, você tem que começar a contar sua própria nova história. Eu tenho clientes todos os dias. Nossa, eu tô tão feliz que a partir de hoje eu comecei a ter clientes. Ai, já comecei com os meus atendimentos. Você começa a contar uma nova verdade, né? Então, automaticamente, enquanto você tá afirmando a sua verdade de sofrimento, de dor, de limitação, você tá recriando ela segundo após segundo. Aí já começa a nossa primeira lei. Tudo é mental, tudo começa com uma ideia. Então, o princípio é a do mentalismo, tudo é mental. E isso vem lá de trás, desde o começo, quando os grandes alquimistas começaram a entender as leis, que tem até o caibalho, que ninguém sabe nem quando foi criado, como surgiu, quem criou, mas criaram essa dádiva pra gente, para nós seres humanos que chegam nesse entendimento, aprender a ser o próprio alquimista da sua própria realidade. Sabendo as leis, ele faz a mágica com tudo que ele sabe ali, então tá tudo dentro dele e ele começa a moldar cada etapa da sua vida conforme essas leis que estão regendo essa realidade, né? Então, automaticamente, tudo é mental. Ah, eu tô vendo o problema? Não, é só uma ideia que eu criei sem consciência lá atrás. Então, a partir de agora, opa, eu crio, eu tô no comando, eu não aceito isso que eu tô vendo, eu vou viver mais, a partir de agora eu aceito uma nova ideia, ok. Segunda lei, correspondência. Nós somos o nosso próprio espelho. A lei da correspondência, ela fala que tudo que é dentro é fora. Eu organizo minha vida interior, eu organizo meus pensamentos, porque eu passo a cuidar dos meus pensamentos, né? Automaticamente estou cuidando aqui, ó, no campo das ideias. Automaticamente eu vou começar a responder com uma nova identidade. Eu, Érica, a partir do momento que eu controlo os meus pensamentos, eu já estou correspondendo uma vibração diferente, né? Bom dia, Lira, seja bem-vinda. Pessoal, oi André, seja bem-vindo, bom dia. Aqui a gente tá falando de expansão de consciência e criação da realidade com consciência, tá? A gente tá aqui para aprender que a gente reagir ao que a gente não gosta ou que não quer, só traz mais do mesmo nessa realidade, que é o princípio da lei mental que eu tô falando aqui agora para vocês. Então, tudo parte de uma ideia, de um pensamento. Assim como você tem um pensamento de que o Lula é algo ruim, é péssimo, não sei o que, você tá jogando toda a culpa dos problemas que você vive na religião, na política, no Brasil, sendo que ninguém é culpado de nada que você está vivendo hoje. Bom dia, Raíssa, seja bem-vinda. Obrigada pelo coração. Então, automaticamente, você está jogando sua culpa no externo. Quando as pessoas reagem, aquela pessoa é um bandido, aquela pessoa não sei o quê, minha vida tá uma merda por causa desse país. Então, você está jogando toda uma culpa, todo o poder no externo. Só que você está aqui para entender, se você chegou até aqui, você tem que entender que tudo começa com o princípio do mentalismo, que tudo é mental. Você vai cuidar dos seus pensamentos, vai vigiar o que você está pensando e o que você está convidando nesse exato momento para a sua realidade. Automaticamente você vai corresponder pensamentos e sentimentos diferentes. Você aprendeu a organizar a sua vida interior, seus pensamentos, a se cuidar com a sua criação. Automaticamente o que acontece? Você vai ter que refletir uma realidade externa compatível com a sua interna. Porque aqui a gente é como se fosse um espelho. A gente tem esse espelho aqui interior, que vem dos nossos pensamentos e emoções, aquilo que a gente está implantando a todo momento. Então, eu só vou refletir uma realidade, que as coisas dão certo para mim, que eu vivo num país mais harmonioso, que as coisas acontecem, quando a partir do momento eu coloco e internalizo isso aqui dentro. Então, não existe reação para mudar ou modificar qualquer coisa. Não é com a força, não é com a raiva, não é brigando, não é fazendo barraco, não é xingando que você vai mudar a realidade ruim que você vive agora. Muito pelo contrário, é aprendendo a não reagir, não se identificando com ela, esperando ela passar e focando no que você realmente quer, no seu crescimento, sua expansão e suas manifestações conscientes. Então aí é a segunda lei, a lei da correspondência. Não, moça, a gente está falando de um bandido na presidência da República, é outra coisa. Mas eu entendo a sua colocação. Sim, pode até ser. Mas você entende que tudo tem um fluxo? Que tudo que acontece é perfeito para o meu crescimento, para o seu e de todo mundo? A partir da polaridade, que é uma lei mais à frente, que eu vou falar depois, você entende que aqui você está numa polaridade que você percebeu que é ruim, que você não gosta. Um presidente bandido, corrupto ou o que seja. Opa, eu estou nessa polaridade negativa do meu presidente.
Ok, agora eu decido o que eu quero dessa outra polaridade. Então você, aqui nessa realidade, você presencia as polaridades para você saber o que você quer, o que você gosta e o que você não gosta. Todo mundo vive o dual nessa realidade. Ninguém aqui veio para presenciar uma única versão das coisas. Senão não seria 3D, não seria a matéria aqui. A gente estaria num outro nível, numa outra realidade. A partir do momento que eu experienciei que essa política está horrível, que as coisas estão horríveis, eu estou acessando e estou entendendo o que eu não quero. Opa, eu entendi que está péssimo. Eu, com consciência, vou criar que a partir de agora meu país está evoluindo, que as coisas vão ser do jeito certo. Imagine uma egrégora de um país inteiro com essa consciência. Opa, a gente escolheu essa pessoa, a maioria escolheu o negativo. Vamos agora aceitar que o nosso país vai para frente, porque vai vir alguém que vai cuidar e vai fazer o nosso país andar para frente. É todo mundo na mesma energia. Mas quando todo mundo começa a reclamar do mesmo problema, o que está acontecendo aqui no inconsciente coletivo? É o inconsciente, as consciências de todo mundo, de milhões e milhões de pessoas aqui do nosso país, reclamando com a certeza de que algo está ruim, está errado. O que a consciência de todo mundo está criando no coletivo? Um país com problema, um país com falta, um país cheio de imposto, um país que está tudo caro, um país que não vai para frente. Automaticamente a consciência que cria todo de cada um aqui está na mesma intenção. Automaticamente o que a gente vai vivenciar nessa realidade? Esse país cheio de limitações, de problemas. Eu, no meu inconsciente, tenho que o país é o país mais próspero e mais abundante do mundo. Eu acho que o nosso país é o coração do mundo. Aqui tem tudo. Ele é enorme, ele tem natureza, ele tem água. A gente produz tudo aqui nesse nosso país. Eu acho que a gente é o único país que, independente do resto, a gente consegue sobreviver a qualquer coisa nesse mundo. O nosso país, ele é muito grandioso. Então, quando a gente passa a mandar esse conhecimento dessa energia, que o nosso país é a maior potência do mundo, porque é o que eu acredito. Bom dia, Manu, seja bem-vinda. E isso mesmo, Lira, o governo não determina nada, a prosperidade ela é interna de cada um. Mas imagine todo mundo nessa egrégora pensando que o nosso país é a maior potência do mundo. O que automaticamente a gente está criando? A maior potência do mundo. E eu sei, no fundo eu tenho certeza que o nosso país realmente é a maior potência do mundo. Até então, por que você acha que o nosso país não tem guerra? Por que você acha que nos tratados dele ninguém mexe com o Brasil? Sendo que nem um exército compatível e armamento a gente não tem. Mas instintivamente aqui tem planos e tratados que a gente não conhece, que ninguém mexe com o Brasil. Muito pelo contrário, o Brasil ele participa de vários grupos, mesmo não tendo tanto poder de armamento, ninguém mexe com o Brasil. Será que é por quê? Porque lá fora tem tratados que protegem o nosso país, porque eles entendem que daqui sai tudo. Então, o nosso país é muito grandioso, né? Ele é rico de tudo, de terra, de água, de natureza, de plantação, de tudo. Então não cabe a gente, você que está com essa consciência agora está entendendo, você não vai mais criticar e julgar o nosso país. Você vai aceitar que o nosso país é a maior potência do mundo, que ele cresce a cada dia, que cada dia ele melhora. Então você não vai questionar e não vai brigar. Você não vai criar aqui o lado ruim das coisas. É você criando o positivo, porque o nosso país tem potencial. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Tô aqui na roça pegando feijão. É isso aí, Lidiane. Você tá vendo que até no quintal a gente planta as coisas e nasce? Você pode tacar sementinha de melancia no chão. O fluxo é tão natural e tão abundante, eu acho que desse nosso país e das pessoas que criam essa energia nesse lugar, que você pode jogar na terra, você não precisa nem fazer o buraquinho. Só dela tá lá, chove, ele começa a nascer sozinho. Tudo na nossa realidade também é assim. Você vê que o nosso natural é também prosperar e manifestar coisas instantaneamente, sozinha, sem esforço. Mas só a gente que está limitando aqui, acreditando em ideias contrárias do que a gente quer. Que aí a gente parte para a polaridade negativa de tudo. Vem os pensamentos e a gente passa a acreditar no negativo das coisas. Sendo que o natural é a prosperidade, a abundância, a fartura, as coisas darem certo. E automaticamente elas só não dão porque a gente vem aqui e barra o fluxo constante. Tá vindo o fluxo, tá descendo. Eu com a minha ideia contrária aqui, opa, vamos parar porque eu não acredito que isso vai acontecer. Você naturalmente barrou o fluxo natural, né? A natureza tá aí para dar uma boa prova disso. Bom dia, Raíssa. Seja bem-vinda. Eu já dei bom dia para você, né? Fez o curso do Pablo Marçal? Não, nunca fiz curso do Pablo Marçal. Eu acompanhei ele uma época, só que daí chegou uma época que eu ficava me cobrando demais, que eu não conseguia levantar de madrugada para tomar banho gelado. Eu falei assim, isso não condiz com o meu pensamento. Aprendi o que precisava naquele momento dos vídeos que eu via dele, de determinação, foco.
Mas outras coisas pra mim era extremo, então não ressoou comigo, daí eu por um tempo parei de acompanhar ele. Mas eu acredito muito no potencial dele também. Ele buscou conhecimento, ele busca, né? Então a verdade vos libertará. É aquela coisa de cada um buscar a sua própria verdade, o que funciona com cada um, né? Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo. Shaolin também. Bom dia, assim, 22 anos. Bom dia, Érica. Tudo bom com você? Acho que sim. Abraço. Bom dia. Ou a gente fica 4 anos reclamando ou há 4 anos buscando melhorar a vida. Sim. A partir do momento que cada um começa a buscar melhorar a sua própria vida, ela adquire o conhecimento, ela muda por dentro dela e ela vai começar a responder na matéria o positivo, né, de cada um. Imagine no nosso país, eu nem sei, eu acho que tem 200 e poucos milhões de habitantes. Imagine se 10% começar a expandir e buscar crescer a si próprio como consciência e pessoa. Olha o salto que o nosso país dá, né? Porque a gente parou de reagir ao externo, reclamar e jogar a culpa para todo mundo. Automaticamente a gente começa a investir na gente, a curar os nossos problemas, nossas limitações, a investir na nossa capacidade. Daí automaticamente as pessoas vão começar a agir diferente nessa realidade. Vão ter mais empatia, vão focar em cuidar mais de si mesmo e do próximo, vai ter mais amor com o próximo, empatia. Então você vê que toda a mudança do nosso país começa com cada um cuidando da sua própria vida, investindo em si próprio. O Pablo Marçal, eu curto não, aquele vídeo dele tentando fazer uma cadeirante andar não é legal. Eu nem vi esse vídeo, faz tempo que eu não vejo nada, não aparece nada dele pra mim. Aqui o Shaolin, o rapaz aqui falou que ele é ateu, né? Teve uma live atrás que uma moça, ela veio, ela só entrou e falou, posso dar meu depoimento? Daí ela falou que era ateu, né? Que ela falou assim, chegou um ponto da vida que eu decidi ser ateu. Até na minha percepção, daí ela, pra quem fala que é ateu, mesmo assim ela tá escolhendo não acreditar em nada. E até isso é acreditar em alguma coisa, né? Olha lá, graças a Deus que sou ateu. Graças a Deus, né? Eu tô brincando aqui porque é até engraçado. Daí ela contou o relato dela. Ela falou que ela sofreu um acidente. Ela ficou tetraplégica do pescoço pra baixo. E ela pegou e falou que cansou de sofrer esperando os outros virem orar pra ela. Que eu acho que ela era de uma religião. E nada acontecia. Ela começou a se frustrar. Daí ela decidiu que a partir de hoje eu não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada, eu vou acreditar que só eu sei que eu vou andar e que aquilo vai funcionar pra mim. Ela falou que daí ela começou a projetar na consciência dela a ideia de que ela ia se curar. Automaticamente ela falou que, ela não falou tempo, mas ela falou que depois ela conseguiu a cura a partir do momento que ela acreditou na cura, que ela acreditou que ela ia voltar a andar. E ela estava na minha live só para dar o depoimento que ela voltou a andar a partir do momento que ela acreditou nela, na ideia do resultado final. E não que tinha que alguém de fora vir salvar ela ou que ela dependia de oração de alguém lá fora. Não, ela acreditou no resultado final e isso se manifestou na realidade dela, né? Então, até porque você tem que saber o que você quer, você tem que saber o seu objetivo final e focar somente naquilo. Você nunca aceita um plano B daquilo que você quer, é sempre um plano A. Flávio Romildo, você diz graças a Deus. Matador de porco Marçal é coach, picareta. Não entendi, é brincadeira? O que, Raíssa, que você não entendeu? Eu não entendi, perdi alguma coisa. Ser ateu é libertador. Eu acho que nem é questão de ser ateu, né? Porque a gente tá sempre acreditando em algo, seja na consciência, seja na fonte, seja em algo que a gente acredita que está acima de nós. Eu acho que no fundo a pessoa nunca consegue acreditar em nada. No meu entendimento, essa informação não entra a minha capacidade de um dia chegar e falar que eu não acredito em nada. Então, mesmo que a pessoa fale, não acredito num Deus, talvez da religião, aquela que pregam dentro da igreja, que você só vai alcançar o seu milagre se você estiver lá dentro de uma igreja seguindo a doutrina, isso e aquilo. Eu acho que nisso eu também não acredito. Faz muito tempo que eu não vou para igreja nenhuma. A partir do momento que eu entendi que tudo é uma consciência só e que Deus e tudo é tudo uma coisa só, então eu não senti mais a necessidade de estar presa a nenhuma religião. Se você não acredita... Flávia Afonso Romildo, mas se você é ateu, pra que dizer graças a Deus? Eu acho que é uma brincadeirinha, né? Tipo assim, graças a Deus. Você tá vendo que até se foi uma brincadeira, inconscientemente ele ainda acredita, graças a Deus? Eu acho que não tem como a gente não acreditar na fonte, em Deus, na consciência universal, né? Mas isso é conforme o grau de consciência de cada um, viu, Raíssa? Não tem tipo assim... ele acredita ou a gente tem que impor que ele acredita em alguma coisa. Até porque...
Cada um é com seu grau de consciência e com as suas experiências, cada um vai se moldando, né? E você percebe que todos nós, em certos pontos da vida, a gente passa a acreditar em coisas diferentes. A gente muda conforme uma ideia, uma percepção, né? É aquela coisa, igual quem tá aqui, você já tá entendendo que tudo é mental, que você tá criando a sua realidade 24 horas por dia. Então agora você já entende que você vai cuidar dos seus pensamentos pra não criar o que você não quer. Aí entra a correspondência que eu tava resumindo aqui. Aí você começa a organizar a sua vida interior. Você entende que do jeito que você tá dentro, vai refletir fora no seu espelho material, que o reflexo na matéria é o nosso espelho interior, né? Então aquilo que eu tô acreditando inconscientemente aqui é o que vai refletir aqui nessa minha realidade. Então automaticamente eu quero viver uma nova história, eu passo a cuidar dos pensamentos e cuidar do meu interno, moldando novos padrões, né, para isso se refletir. Aí entra esse negócio da vibração, igual a pessoa às vezes tá com raiva, tá reagindo ao nosso país, às situações, às pessoas, o que automaticamente ela tá fazendo, né? Ela tá vibrando em escalas menores, porque ela não tá na prosperidade, na abundância, na aceitação, na gratidão, no crescimento, né? Ela tá focando ali nos problemas e cada vez mais a energia dela vai baixando. Aí automaticamente ela vai ficar compatível com situações dessa mesma vibração, né? Me explica o que você acha que ele é e já fez, que eu diga graças a ele mesmo, sendo uma expressão, porque eu nunca vi ninguém ateu. Eu também acho, eu até rio disso, porque eu acho que a pessoa nunca consegue ser ateu, é só uma ideia de que ela, agora eu não acredito em Deus, mas em alguma coisa ela tá acreditando. Seja na consciência dela, seja nela mesma, seja num eu superior, seja numa centelha divina. Sempre a gente, eu acho que condiciona a nossa conexão com algo acima da gente, né? Por isso que fala, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo falou na Bíblia, né? Quem dizes que sou, dizem que eu sou Deus, né? E ele fala, eu e o Pai somos um. Então a mesma energia, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então a mesma consciência que é universal, que é tudo o que há, tem um pedaço dela, um fractal, que é a consciência que está aqui no nosso interior, que observa os nossos pensamentos a todo momento. Eu, como consciência, quando eu comecei a entender, eu percebia todas as ideias que vêm na minha mente. Por isso que hoje eu questiono o que ela fala. Eu falo para ela que eu não acredito nisso. Quem falou, mente, que é assim? Quem falou, Érica, que você não pode nada? Quem falou? Então, eu, consciência, estou percebendo aqui nesse exato momento e eu vou moldando aqui, né, os meus pensamentos conforme ela acredita que é. Tô vendo aqui os debates de vocês, gente. Até agora eu não vi nenhuma de que existe um Deus ou alguém que controla o universo. Mas o ateu acredita em Deus, só que não como algo real, mas sim como a criação do homem. Brincadeira, moça. Gente, aqui é tudo brincadeirinha, é tudo ponto de vistas. Até isso, né? Às vezes a gente quer reagir com a ideia do outro porque a gente quer impor o nosso entendimento. Mas tudo só são ideias, né? Cada um com o seu entendimento e sua crença, ela absorve a informação de um jeito, né? Ateus falando, meu Deus, não acredito. Raíssa, é como se fosse um meme, né? Automático, né? Até eu achei engraçado quando eu olhei ele. Graças a Deus eu sou ateu. A gente não vai esquecer mais disso. Mas talvez seja, graças a Deus, eu não sou condicionada a nenhuma religião, né? Condicionado a seguir regras. Até porque não existem regras, né? Cada um com o seu grau de consciência e com os seus entendimentos, né? Com certeza, eu também acredito que eles têm fé sim em algo. Porque eles estão ali, graças a Deus, até no momento de dificuldade ou de medo que pode acontecer, a pessoa, a primeira coisa que ela faz no instantâneo é pedir para Deus proteger, para Deus livrar, porque tá sempre acreditando no fundo em algo, né? Já está internalizado dentro da gente, essas expressões mesmo não acreditando. Sim, está no piloto automático. Eu acho que como a gente já cresce nesse inconsciente coletivo, não tem como sair disso, né? Hoje em dia o ateísmo vendo crescendo entre os jovens. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Matador de porco? Concordo, Flávio. É tudo pontos de vista, né? Hoje eu não tenho também nenhuma vergonha de falar que, tipo, eu não frequento igreja nem nada. Porque eu não sou ateia, não, guerreiro. Eu também não sou tia, não, tá? Eu sou novinha. Vocês não estão percebendo aqui minha juventude brilhando e irradiando aqui pra vocês? Carinha de adolescente, bem. Então,
Chamou de tia, você viu que coisa feia? Uma pessoa jovem, linda, maravilhosa como eu? Nunca! Brincadeira, gente. Mas eu sou novinha, vocês sabem que a gente é o que a gente internaliza, né? Mas eu não sou ateia, não. Eu acredito em Deus, sim. Eu acho que eu nunca fui mais crente em Deus, em Jesus Cristo, no amor universal, na consciência divina do que eu sou hoje. Eu tenho muita fé. Depois que eu saí do condicionamento de regras de religião e eu questionava coisas que estavam dentro da igreja, hoje eu acredito muito, eu tenho muita fé. Eu emano essa energia de amor universal porque eu tenho muita fé em uma consciência maior. E eu sei que eu sou parte disso. Até por isso que eu sento aqui e falo o que eu acredito. Porque esse amor, essa fé que eu tenho em algo maior me faz sentar aqui e falar. As pessoas precisam ter esse entendimento. As pessoas precisam entender que elas não são obrigadas a viver uma vida horrível porque elas acreditam em ideias de que elas vão ter que nascer, crescer e morrer daquele jeito. Então é um aprisionamento e é um aprisionamento mental. Então, esse entendimento que levou a eu ter mais paz na minha vida, eu começar a viver uma vida digna pra mim, que eu acredito ser melhor pra mim, eu sei que é possível pra todo mundo. E não naquela crença que eu nasci pobre, vou morrer pobre, que o reino dos céus é daqueles que são os pobres e os humilhados. Não é sobre isso. No meu entendimento hoje, não é os pobres herdarão o reino dos céus, os sofridos, os humilhados. Não tem nada disso. Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu em consciência, em crença. Ele acreditou que é possível para ele, já está feito, basta uma ideia. Então ninguém é obrigado a ficar no sofrimento. É um jeito carinhoso? Não, não me chame de tia. Não, eu sou muito nova para ser tia. Jamais. Raíssa, sou de rezar em casa. Sim, você tem que ter sua fé em alguma coisa, né? Seja no Deus, na fonte, num anjo, num santo. Tudo é válido. Nessa realidade não existe regras. Mas nós, como seres humanos, sempre estamos condicionados a ter alguém como proteção, um anjo da guarda. Sempre vai ter alguma coisa. A fonte, a consciência, tudo é alguma coisa que a gente acredita. Já que é uma religião que não crê em deuses. Não crê em deuses. É o budismo, o taoísmo, o Tao. Eu gosto muito do Tao também. O Tao, ele preza isso, que tudo é uma coisa só, né? Então, cada um, conforme as suas empolgações, vai seguindo aquilo que faz mais sentido com as suas ideias agora. Não que você vai escolher alguma coisa e vai ficar nisso o resto da vida. Mas conforme você vai entendendo a realidade, vai entendendo, tendo outra visão de mundo, você vai saltando, né? De realidade em realidade. Opa, eu já entendi isso, vi uma informação nova, isso faz sentido. Então, vou aprender mais sobre isso, eu vou praticar e aplicar na minha vida. Então, é você a todo momento tendo informações novas e saltando de conhecimento em conhecimento e montando, né, uma experiência. Porque essa realidade aqui é sobre as experiências e aprendizados que a gente vai subindo escadinhas. Opa, eu entendi isso, minha vida já começou a melhorar um pouquinho aqui, eu já entendi que eu não vou reger isso porque eu tô criando mais se eu reagir, porque minha consciência tá só observando e o que eu observo, ela aumenta, né, na minha realidade. Porque eles têm que crer, igual o catolicismo aqui, a igreja católica, né? Eles têm vários santos, mas você vê que no fundo não é nem questão dos santos, assim como dos deuses. É a fé que ela põe em algo externo para acreditar que aquilo vai acontecer na vida. Igual a pessoa, quando vem paga uma consultoria, a gente vai aqui, ela vai botar toda a fé nela, que eu vou direcionar ela, eu vou dar o caminho para ela, e ela, não que vou fazer o milagre da vida dela, não, eu tô sendo a fé que ela tem de que o meu direcionamento vai mudar a vida dela. Assim como um santo que eu oro, a Virgem Maria, Jesus Cristo, os santos da igreja, eu oro para eles, falo, ele vai fazer o meu milagre, eu estou em promessa para tal santo. Ele deposita toda a fé dele naquela convicção. É uma crença. E ele fala, não, eu sei que o santo vai me atender. Então você vê que até os deuses das religiões, igual Krishna, Ganesha, esses deuses que eles desacreditam, é uma forma deles focarem a crença deles, que aquele ser com um poder acima deles vai trazer o resultado que eles querem. Por isso que a gente aprende a não criticar e nem julgar ninguém, mas é o ponto de fé de cada um conforme as suas crenças. Às vezes aquelas pessoas crescem desde que nasceram acreditando naqueles deuses, e tudo passa a fluir, assim como a pessoa católica que acredita nos santos da igreja, ora, faz novena, faz essas coisas. Então ele põe a fé dele naquilo, e aquilo vai começando a acontecer na vida dele.
Mas Jesus já deu o ensinamento dele lá com a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha tanta convicção, tanta fé de que se ela chegasse até Cristo, ela estaria curada, que assim que ela chegou, só tocou nas vestes dele, ele sentiu a energia dela. Ele olhou para trás e falou: vá, mulher, a tua fé te curou. Então não foi ele que fez nada, o poder não estava nele, mas sim na crença, na ideia fixa que ela tinha, que se chegasse nele estaria curado, né? Então você vê que não existe salvação externa, é tudo dentro, só que a gente precisa acreditar nessa verdade. Paz, Anderson, eu não sou bispa não, a gente tá aqui só para criação e manifestação da realidade com consciência, mas tudo é uma coisa só, né? A igreja, a religião, tudo é uma coisa só, né? Você vê que todos os conhecimentos no final levam para um único entendimento, que tudo é dentro, que do jeito que é dentro é fora, que o amor é universal para todas as religiões e tudo o que você acredita. Então não existe separação, né? Não é que eles não acreditam em Deus, né, Shaolin? Eles acreditam em outros pontos, tipo ou deuses, ou outra coisa, ou o universo, ou na Mãe Terra. Cada um acredita numa coisa, né? Mas no fundo eles acreditam tudo numa coisa só. Não existe separação, né? Por isso que a gente aqui, como entendedores dessa realidade, a gente não vai julgar a fé de ninguém. Porque aquilo tá levando ela para algum lugar. Algo que ela quer viver, manifestar, adquirir na vida dela. Então tudo tem um objetivo final. Então ninguém julga ninguém. A gente só entende que cada um é conforme as suas crenças, né? Deus mesmo não. Buda para eles foi um homem e não Deus. Foi um homem que entendeu a realidade, entendeu as coisas, como elas funcionam, entendeu que tudo é interno. Se você procurar para ver as histórias de Buda, ler ou ver vídeos, você vai entender que ele entende que tudo não tem separação. Então ele trouxe leveza nos ensinamentos dele, né? Sim, ele entendeu que tudo era dentro, de dentro para fora. Isso tudo que a gente fala, que as pessoas ensinam aqui como metafísica, também tem muito do budismo, do taoísmo, tem de tudo um pouquinho. Porque no final tudo é uma mesma ideia, são diferentes opiniões e ensinamentos de uma única coisa, né? Não existe separação. Por isso que eu vejo que as leis do Kaivalho, nesse livro hermético, tá englobado tudo que eles passavam desde lá atrás. Conforme cada época eles tentavam ensinar de um jeito que as pessoas entendessem. Então hoje esse ensinamento tá aqui para resumir, eu acho que todas as religiões, todos os entendimentos em uma única coisa, né? Mental, mentalismo, lei da correspondência de dentro para fora. Eu sou católica e não acredito no que a maioria diz. Quando eu morrer, dorme até o juízo final. E não é só na católica não, Raíssa, que eles falam que você vai dormir até o juízo final. Na congregação também, eles acreditam nisso. Você vai morrer, vai ficar no sono profundo. Daí no dia do julgamento você vai acordar e vai ser julgado conforme as suas obras. Então eles também têm esse conceito. E eu, no meu entendimento, também para mim isso não é uma verdade. Até porque que hoje eu acredito nas realidades alternativas e a consciência, sabendo que a gente é consciência, a gente sabe que a consciência ela não tem fim, ela vai continuar vivendo suas próprias experiências. Então quem garante que eu não morri ontem numa outra realidade, acordei aqui nessa consciência, nessa realidade, continuando vivendo essa historinha com essas lembranças que eu acho que é a minha história, e tô só continuando como consciência, experienciando de novo e de novo e de novo. Então eu também, nas minhas ideias hoje, eu já não acredito também nisso. Eu vou dormir, vou esperar acontecer um julgamento. Não, isso já não faz parte mais das minhas crenças. Eu acredito que tudo continua acontecendo. Realidade após realidade. Por isso que daí já entra o desapego da matéria, o desapego do tempo, o desapego de achar que eu não vou realizar nada nessa vida, não vai dar tempo, que eu preciso correr com essa realidade, porque eu tenho metas e eu quero tudo para ontem. Não. Se eu sei que não tem fim, a consciência é ilimitada, e eu posso morrer em uma realidade, eu vou continuar aqui como se nada tivesse acontecido, eu vou ter medo do tempo para quê? Eu vou ficar vivendo ansiedade e sofrimento para quê? Se eu viver em paz e agora eu abro as portas para minha manifestação mais rápido, porque eu escolho fazer o que me empolga, eu escolho não vibrar no medo, eu escolho falar assim, eu vou viver minha vida extraordinária, porque é isso que eu quero fazer, automaticamente eu vejo a vida acontecer. Oi, Manu, tudo bem? E cada um acredita no que faz sentido para si. Sim,
Por isso que não existem regras, não existe. É conforme cada degrau do seu entendimento e da sua consciência, você vai absorvendo as informações e aquilo vai fazendo sentido para você. Assim como para mim chegar lá atrás e acreditar que eu tinha que seguir a minha empolgação e não o que eu achava que ia me trazer resultado, eu comecei a ver as coisas acontecerem, porque eu saí da lógica, do racional e falei, quer saber? Eu cansei de tudo, não tô nem aí mais para nada, eu vou fazer só o que eu quero. Aí eu percebi que as coisas começaram a acontecer e minha vida melhorou. Eu tive mais paz, eu fui mais feliz, eu prosperei mais, porque eu não estava condicionada ao racional, acreditando que tinha que ser do jeito que eu não queria. Não existe isso. Se a gente é criador e o que eu foco, independente do que eu faça, vai trazer resultado de qualquer maneira, por que eu vou me prender minha realidade em sofrimento? Eu já saí lá do fundo do poço, então eu não vou me condicionar a viver num sofrimento do que eu não quero. Muito pelo meu contrário, eu vou percebendo como estão as minhas crenças, eu vou conversando comigo mesmo, não, vamos por aqui, tenha coragem, vai e faz o que você quer, decide o que você quer agora e começa a agir. Lembra da lei do gênero? A energia da intuição, a energia feminina, das ideias. Então vai vir as intuições conforme o seu desejo, né? Então você coloca em prática com a sua energia do Yang, com a sua energia da ação. Não. Bom dia, Rafa, seja bem-vinda. Então automaticamente você vai seguindo a sua empolgação. Agora você acordar, você acha que é natural a gente ter que viver numa realidade? Você acorda todo dia reclamando, mas que merda, eu tenho que ir para esse trabalho que eu não aguento mais. O que você tá aqui como consciência observando? Nossa, ela tá reclamando, ela tá sofrendo, então vamos dar mais sofrimento para ela. Ela não consegue se libertar desse loop de movimentos ruins, porque para ela ter, primeiro ela precisa ser. Para ela viver algo novo na matéria, primeiro ela tem que internalizar e acreditar que é possível. Então ela vai internalizar. Não importa, eu tô indo para esse trabalho, mas eu já sei que eu tô de mudança. Eu tô indo para agora, para lá, eu vou dar o meu melhor, porque eu já sei que eu já estou de mudança para outra coisa. Então você vai mudando os seus pensamentos sobre aquilo. Você para de reagir, você para de reclamar, você começa a aceitar que você ficou ali tempo suficiente só para saber o que você não quer mais, porque aqui é a lei da polaridade. Eu passo pelo que eu não quero só para mim saber o que eu verdadeiramente quero. E se você não experienciar o que você não quer, como você vai ter essa definição do que você gosta, do que é melhor para você, do que te empolga? Você vê que tudo tem um sentido? Por isso que você vai parar de reagir, de questionar e de xingar e de brigar com a realidade. Porque aquilo ali só está acontecendo para você exatamente se conhecer e saber o que você não quer mais. E a partir de agora você vai escolher diferente. Eu sou aquele ateu xarope que não acredita em nada espiritual e sobrenatural também. Então você não acredita na sua experiência, na sua existência, Shaolin? Porque você tá aqui porque você é uma manifestação de alguma coisa, concorda? Senão você nem estaria nessa realidade, não estaria aqui, digamos assim, parando para observar essa informação. Você vê que inconscientemente você está aqui porque você foi trazido aqui de alguma maneira, porque não existe acaso, você só chega na informação quando você está preparado para ela. Até para você estar aqui, você manifestou isso. Você manifestou ter esse entendimento. Você manifestou estar aqui na mesma frequência que eu e com as pessoas que estão aqui. Então você vê que não tem como nunca você não acreditar em nada. Se você está aqui numa live de despertar, de expansão de consciência, no seu interior, na sua consciência, você já acredita nisso. Então, se você não acreditasse em nada, eu acho que você nem conseguiria estar aqui escutando esse entendimento. Então, não existe acaso, entendeu? Mas acreditando muito. Aí você mudou, não mudou, Rafa? Conta aqui pra gente. Mas aí eu deixo a ciência resolver lá com as pesquisas na teoria da evolução. E começo do ano consegui além das minhas expectativas. Você viu? A Rafa tá aqui, é prova viva disso. Você internaliza primeiro, não, eu vou mudar porque eu não aguento mais aqui, eu escolho sair. Você vê que é você com você mesmo nas suas manifestações. E o que você quiser é aquela coisa, tudo que pedir, crendo que receber, receberão. Tudo que você pede, pode ter certeza que você recebe, porque você intencionou, você criou. Você já parou de focar no que está insuportável? Você, não, eu sei que eu vou mudar. Você só tem certeza. No fundo, é só a certeza que te move. Eu sou louca, tenho medo de almas.
Pura verdade, com certeza. Isso é exemplo para tudo, né, Rafa? Até para uma coisa que você quer manifestar, uma casa, um carro, uma viagem, para tudo, um corpo melhor, um corpo mais saudável. Tudo parte da sua certeza no resultado final. Por isso que eu sempre reafirmo aqui, é muito importante você saber o que você quer. E nunca reagir quando você está na polaridade negativa. Porque aquilo só está te mostrando aquilo que não é bom para você, o que não é confortável, o que não é legal. Então você sai do lado negativo, nesse exato momento você escolhe. Opa, eu entendi que eu estou no negativo, eu não gosto disso. Automaticamente eu vou focar no meu positivo, que é eu viver de uma forma totalmente diferente. Por isso que é muito importante a gente saber e não reagir à realidade e acompanhar as leis em todas as etapas da nossa vida. Tudo é mental, tudo é criação, tudo corresponde ao que a gente sente inconsciente, né? Então não tem como. Tudo é só, igual a polaridade, é só os extremos de uma mesma coisa, né? Então ali você só tá aqui pra escolher o que você quer e o que você não quer. E você, Shaolin, só de estar aqui na nossa energia, você já tá adquirindo conhecimento até sem você querer, né? É meio espontâneo. É fator psicológico. O ser humano sempre criou o espiritual e o sobrenatural. É, porque você entende que tudo é mental, né? Tudo parte de uma ideia. Tudo começa com um pensamento. Até o pensamento de eu acreditar em algo diferente, algo a mais, vem de uma ideia que eu decidi passar a acreditar. Até não ser eu acreditar que Deus está me protegendo, que eu tenho anjos da guarda, que eu tenho seres que me amparam, isso também só é uma ideia. E conforme eu crio essa ideia e eu percebo essa ideia, automaticamente tem que ser correspondido na minha realidade. Mas não é que exista ou é um fator comprovado para todo mundo. Vai existir para mim nesse exato momento porque eu aceitei a ideia e eu automaticamente eu criei. A partir do momento que eu criei essa ideia, aquilo vai ter que se mostrar para mim, vai ter que se comprovar. Para pessoa que acredita, tipo, em seres obsessores, aquelas energias densas, ela vai começar a ver coisas. Por quê? Ela criou a partir de uma ideia. Então, ela vai ter que ser mostrada. Ela criou aqui e o holograma, o espelho, vai refletir na matéria. Então, ela vai começar a ver, ela vai começar a sentir. Mas você entende que tudo partiu de uma ideia do que ela resolveu acreditar? Porque, resumindo, tudo aqui é só uma grande consciência criando a todo momento. Sim, nem tudo é para todos e não significa que isso não exista. Vai existir para cada um conforme a sua crença, sua ideia naquela verdade. Por isso que eu escolho aquilo que eu quero acreditar, porque eu sei que se eu passar a ver coisas, eu não vou me sentir bem, eu vou reagir, talvez eu desmaie se eu ver alguma coisa. Então, eu opto em acreditar que eu tô sempre protegida, que sempre chega a mim pessoas de luz, eu sou amparada por Deus, pela fonte. Daí aquela pessoa que vive no medo, acredita que a vida dela tá dando toda errada, porque tem a coisa ruim arrastando ela, então essa ideia ela internalizou como uma verdade. Então isso vai passar a se corresponder na realidade dela. Por isso que a gente não critica, a gente não, julga o entendimento de ninguém, nem a realidade de ninguém. Porque a gente não sabe o que tem ali de histórias e verdades que ela conta pra ela mesma desde que ela nasceu. Cada um viveu uma experiência diferente e uma crença diferente. Cabe sim a gente moldar conforme o nosso entendimento. Mas tem gente que não chegou nesse entendimento ainda, né? Nossa, Raíssa, que triste ele ver coisas que não estão acontecendo. Mas você entende que até antigamente as pessoas definiam esquizofrenia para pessoas que eu acho que já tinham entendimento dessa realidade, porque se eu falasse há uns 10, 15 anos atrás, essa verdade que eu acredito nas realidades alternativas, que a gente salta de realidade em realidade conforme a nossa percepção de consciência, se eu falasse aqui isso um tempo atrás, iam me taxar de louca, ou eu querer me internar, iam me querer dar remédio pra mim e falar que eu tinha esquizofrenia. Mas você percebe que as pessoas naquela época não estavam preparadas para esse entendimento, e as pessoas que começaram a captar essas frequências foram dadas como loucas. Quantas pessoas não foram internadas na história aí que a gente procurar, se a gente procurar, a gente acha, e ela só tinha um campo mais aberto para a visão da realidade como si próprio, né? Ele tem muito medo de uma coisa que só ele tá vendo, porque aquilo ele acreditou naquela verdade, né? E ele não teve um amparo, um entendimento para definir essa ideia que veio para ele. Então ele passou a acreditar só nessa ideia e não conseguiu ter um controle, né?
Até eu fico aqui meio... Tem hora que eu não falo demais, porque o meu marido não aceita muita coisa que eu falo, então eu respeito o tempo dele. Eu percebi que ele ficou incomodado demais, eu até falei pra minha filha, deixa eu parar de falar minhas verdades, senão daqui a pouco ele grava eu falando, entra na justiça, quer tomar você de mim falando que eu tenho alguma loucura, alguma esquizofrenia, né? Então eu tô reservada, eu falo o que dá, o resto eu vou deixando, porque aquela frase, né? O louco só é taxado de louco quando ele não consegue comprovar o que ele acredita, mas a partir do momento que ele comprova a sua loucura, ele passa a ser um gênio. Então, tem tempos para tudo, né? Então, hoje ele pode achar que eu tô doida, o mundo de Lulu. A partir do momento que eu começar a provar coisas para ele diferentes, daí ele vai falar, opa, você tinha visão, ainda bem que você persistiu na sua ideia. Daí ele vai me olhar com olhos diferentes, né? Ele, a minha família, as pessoas que não acreditam nisso, né? Igual ontem apareceu na minha live aqui, o rapaz chegou e já colocou @caps. Eu falei, opa, aqui não é coisa de live de caps não, meu filho. Aqui a gente tá falando sobre expansão e criação da realidade com consciência, né? Eu acredito hoje que são os loucos aqueles que se permitem viver uma realidade imposta pelos outros em sofrimento, achando que ela tem que seguir só aquilo. Pra mim isso é loucura e aprisionamento. Você não reagir, tipo assim, você querer buscar a verdade, você tentar entender como que essa vida funciona pra você sair da sua própria prisão, né? Eu acho que você aceitar uma realidade de sofrimento, isso é loucura, né? Nossa. Mas não acho que seja demônio no corpo. Não, e não é. É só uma percepção diferente da realidade que ele tem. Talvez, Raíssa, nem seja à toa que você começou a ter esse entendimento. Porque a partir da sua ideia, se você passar a acreditar e mentalizar que seu pai agora tem um entendimento, você vai se comprovar na sua realidade, o seu pai evoluindo no grau de consciência dele. Porque a gente também afeta na realidade dos outros. Porque a todo momento você está aceitando aquela ideia de limitação dele. Mas a partir do momento que você entende que você pode criar a realidade do jeito que você quer, você vai passar a perceber ele com o entendimento. Você vai imaginar ele explicando as coisas para as pessoas do entendimento dele. Porque a todo momento a gente está manifestando. E até as pessoas ao nosso redor. E como as pessoas nos tratam é criação nossa, pela nossa percepção. Então você vai ter esse entendimento e vai passar a ver ele diferente. Super concordo. As pessoas são educadas a serem aprisionadas, mas só depende delas sair disso. Sim, Rafa, com certeza. Por isso que cada um tem o seu momento de despertar. Porque ela chega, às vezes, a maioria vem do fundo do poço. Quando elas não aguentam mais aquela realidade. E elas também não têm a capacidade de ir dessa para uma melhor. Porque eu não teria, claro que não. Mas daí você fala, não aguento mais. Aí ela dá um basta nesse aprisionamento. Aí começa a aparecer informação. Aí ela se permite, por mais que ela olhe e ache que é uma loucura, ela se permite pensar diferente, a ver uma informação nova, falar, opa, isso que eu acreditei não deu certo, agora eu vou dar uma de doida e vou acreditar no que eu não acreditava antes. Aí ela começa a mudar a vida dela, né? Mas você não precisa convencer ele de nada, Raíssa. Assim como a gente não tem que convencer ninguém do que é essa realidade. Você só tem que aceitar a ideia a partir de agora que ele está bem. Você não vai tentar... Aí você está resistindo a essa limitação que você está enxergando. Mas essa limitação, ela está em outra realidade. Assim como o exemplo da moça que falou que estava lá, tetraplégica, ela só aceitou a verdade que ela estaria curada. O que aconteceu? A consciência dela saltou para a realidade onde ela tinha cura. Quando ela se percebeu, ela voltou a andar. A coisa do seu pai é a mesma coisa. Você está reagindo a uma realidade que ele tem essa limitação. Quando você aceitar a ideia e essa informação de que seu pai, em alguma realidade próxima dessa, ele tá saudável, ele tem consciência, essas coisas, você vai começar a perceber movimentos, você vai perceber ele melhorando, ele já falando diferente, porque tem que ter uma historinha para nossa consciência aceitar. Não vai ser, eu vou acordar em um belo dia. Pode até ser, se você acreditar nisso. Mas você aceitando uma nova ideia, não, meu pai é uma pessoa que está normal, que está tudo bem, você está criando essa ideia e para você vai ter que se comprovar essa realidade. Então não vai ser ele que vai mudar. Você vai acessar a versão dele que ele já está nessa outra realidade. Como é aceitar uma ideia? Aceitar uma ideia é somente isso que a gente está falando aqui. A partir de agora eu aceito a ideia de que o pai da Raíssa está na realidade. A gente vai vivenciar a realidade que ele está bem. Aceitar a ideia não é nada menos do que você aceitar uma nova ideia agora.
sem se perguntar o como, o quando, onde, o que eu tenho que fazer para acessar isso. Não, você aceitou a ideia e agora você vai reforçar essa ideia sempre que você tiver dúvida. Ah, eu quero um trabalho novo, eu não tô vendo, eu não tô... Não, quem disse? Eu já criei, eu já trabalho no meu trabalho novo, eu já criei um trabalho melhor para mim. Você tá aceitando uma ideia a todo momento que a sua antiga identidade acredita que não podia. Agora mesmo você fala para você mesmo, não, eu não aceito essa identidade, eu aceito a ideia de que é possível para mim. Vai vir a limitação? Não, Érica, eu não aceito essa ideia. Você esqueceu que a gente já criou e a gente vai viver aquilo? Então a gente não precisa mais ficar aqui no sofrimento? Então é você com você mesma a todo momento aceitando as suas novas ideias. Quando ele está em crise, você nem precisa se preocupar com o externo. Só você, Raíssa, tem o poder de mudar a sua realidade e a deles também, porque você que vai se alinhar com uma frequência do resultado diferente deles. Você não vai ter que se preocupar com a sua avó, com o seu avô, com essa pessoa que está com limitação, porque é você. E você também nem precisa falar nada para ela se ela não vai entender. Você aceita a ideia de que ela entende. Você aceita a ideia de que seu avô está curado, que ele não tem nada, que ele é saudável, que ele é lúcido. É você que aceita a ideia. Você não vai mais forçar ninguém a ter o entendimento, porque isso você desgasta o seu mental, você mesmo vai duvidar, porque você está ali forçando fazer o outro entender. E você entende que tudo é sobre você e o que você está aqui, ó, organizando dentro. E como você criou no mental, cuidou dos seus pensamentos, você organiza a sua vida interior, o que vai ter que refletir no seu espelho? O que está dentro de você, o que você acredita. Por isso que você não força mais ninguém a nada. Porque o seu externo, que você vai ter que ver depois, é só reflexo aqui do seu espelho interno. Então você não vai moldar ninguém, convencer ninguém, tentar salvar ninguém. Você só vai organizar aqui dentro da mente e correspondendo aqui dentro o que você pensa e sente, entendeu? E o resto vai ser só uma correspondência disso, que você mesmo acredita. Então não tem como você mudar nada fora. Começa, só foca no que você acredita. Você vai olhar seu avô tendo uma crise? Não, meu avô tá sempre saudável, graças a Deus, nunca mais ele teve crise. Você para de observar, se você puder, não reaja quando ele estiver tendo crise, só aceita, não. Mente, eu aceitei a ideia de que o meu avô é saudável, que ele é lúcido. Você vê que mesmo na crise, você olhando, você não vai aceitar aquela ideia. Falei, não, eu sei que eu sou criadora, eu aceito a realidade que meu avô tá lúcido, que ele tá bem. Sim, eu acho que ela já até procurou, né, Shaolin? Só que muitas das vezes você vai no médico, as coisas, a pessoa fala que não tem jeito, soca remédio na pessoa. Você entendendo agora que você é o mago da sua realidade, que você tem o poder de acessar a realidade diferente, você vai fazer o que precisa ser feito, o acompanhamento, a medicação, e toda hora afirmando para sua mente, não, meu avô já está bem, meu avô é lúcido, não tem mais crise. É você afirmando aquilo a todo momento. Tá vendo? Vai ter as reações, mas de uma antiga identidade. Só que você com consciência vai começar a criar todo dia e reafirmar a nova realidade. Você continua fazendo o que precisa ser feito, dando a medicação, acompanhamento, ok. Mas sempre reforçando uma nova ideia. E de uma certa forma, aquilo, tudo que a gente cria precisa ser provado na nossa realidade. Você acreditou, você acessou essa informação e você mesmo está correspondendo aqui, você vai ter que vivenciar isso para provar a sua criação, né? Eu não entendi, Manuel. Perfeita harmonia, o seu mar. Minha tia só melhorou da depressão depois que ela frequentou o psicólogo. Foi a ideia, né? A consciência que ela acreditou naquela ideia. Por isso que fala, você vai seguir a inspiração daquilo que você precisa para ter sua cura. O ano passado eu tive coisas aqui, de um dia, belo dia, acordei com o rosto cheio de espinha, coisa que eu nunca fui de ter. Eu acreditei naquela ideia. E o meu placebo foi no dermatologista e tomar um remedinho lá, Rocutan. Toda vez que eu tomava o remedinho com a minha água, eu falava, deixa eu tomar aqui minha pílula da beleza. Então foi o meu placebo, a minha inspiração naquele momento conforme as minhas crenças. Eu fiz o que precisava ser feito conforme a minha crença naquele momento. E resolveu, tomei, passou, fiquei ótima. Todo mundo falava que tinha vários contras, muita dor de cabeça, muita coisa. E eu não senti nada, porque eu internalizei o meu placebo. Eu bebia ele todo dia e falava, meu remedinho da beleza. Era o meu placebo. Até a água que você bebe, você manda um comando. Eu bebo porque toda vez que eu bebo água eu emagreço. Eu bebo porque toda vez que eu bebo água eu fico mais linda. Então você vê que cada um tem um jeito de pensar sobre as coisas. E no fundo tudo é um placebo, tudo é só uma ideia que a gente vai reafirmando, né? E ela era daquelas que adorava energia, essas coisas. Talvez chegou no fundo de uma ideia que ela não viu comprovado na matéria dela. Ela
queria muita comprovação na realidade e passou a querer não acreditar em nada, né? Mas não existe certo e errado. Não ajuda, né? Porque ao mesmo tempo ela tá condicionando sempre um resultado final, primeiro na matéria para depois dentro, né? Mas se isso foi bom para ela e resolveu, tá ótimo. Foi o que ela precisava para sair daquela limitação. Porque não existe certo e errado para nada. Se você acredita que você fazendo tal tratamento vai resolver, vai. Se você acredita que alguém orar para você vai resolver, resolve. Porque no fundo é uma ideia, tudo é uma ideia. Não foi pro psicólogo. Eu tenho que afirmar todos os dias ou só ter esses pensamentos positivos ajuda? Oi, Edna. Oi, Ione ou Vone, deixa eu ver aqui. Ione, né? Você reafirma, eu falo que pra mim foi 24 horas do dia no começo. Toda hora que eu percebia uma ideia limitante, uma ideia que eu não queria, eu estava reforçando uma nova, cancelando as que eu não queria, cancela, cancela. Então, conforme você vai percebendo o que você está trazendo no seu inconsciente, você vai mudando aquilo. Para você, talvez uma hora ou outra, talvez o dia inteiro vai vir só pensamentos pessimistas e negativos. Então, você vai moldando. É igual uma criança pequenininha, que você tem que ensinar, educar o que pode, o que não pode. Opa, não faz isso, que isso é errado. Não, faz isso, que vai ser melhor. Você percebe que é você moldando a si mesmo a todo momento. E nem é questão só de ter pensamentos positivos. É uma questão de você escolher o que você quer agora. Opa, esse pensamento, essa ideia é boa pra mim? Eu vou gostar do resultado disso? Porque entra causa e efeito, né? Tudo aquilo que eu planto como causa, eu vou colher como efeito. Se eu fico toda hora plantando pensamentos negativos, pessimistas, de limitação, o que eu vou colher como efeito na minha matéria? O resultado daquilo que eu plantei. Pensamentos negativos, pessimistas e ruins. Se eu passo a escolher bons pensamentos, focar no meu crescimento, nos meus projetos, com a certeza dos meus resultados finais, o que automaticamente eu vou colher como efeito? O resultado positivo daquelas minhas ideias, né? Causa e efeito, para tudo. Ela já foi para vários. Ele já foi para vários. Aceita a ideia, Raíssa. Não resiste, não sofra com o que você tá vendo. Isso é só uma das versões desse seu voo. A partir do momento que a sua consciência aceita e percebe uma nova ideia para ele, isso vai ter que se comprovar na sua realidade. Assim como o emprego. Você tá no emprego ruim, um trabalho ruim, você tá só percebendo o trabalho ruim. Quando você escolhe o que você quer e você tem certeza de que vai para um lugar que você gosta, você vai acessar aquela realidade do que você gosta. Porque é o que você observou. Você parou de focar no que você não quer e aceitou a ideia do que você quer viver a partir de agora, né? Todo mundo tem que seguir uma empolgação, né? Ah, sim, Manuel, entendi. Apaixonada entrou. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, já diria o seu Madruga. E nem é, sabe? Porque quando você não faz nada, você cai no tédio, pelo menos pra mim. Não é à toa que eu tava num ponto aqui agora de manhã, eu não tinha o que fazer, eu vou almoçar na casa das minhas tias, vai todo mundo reunir lá. E pra mim não ficar à toa, que eu tava meio assim, sem ter o que fazer agora, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa, sem ter que vir fazer live. Porque eu acho que a gente, como ser humano, não foi condicionado a fazer nada. Eu acho que a gente até adoece quando não ocupa a mente com alguma coisa. A gente tá sempre em movimento. É aquela coisa, né? Até a água parada apodrece. Então você pode achar que não vai trabalhar ou fazer algo. Mas quando você faz o que você gosta, aí você já não julga como um trabalho. Mas sim como um passatempo, como uma outra opção, sabe? Uma atividade extra. Assim, quando eu tenho tempo, eu vou estudar uma língua, vou estudar o alfabeto coreano, vou fazer alguma coisa. É pela empolgação de fazer. Então eu não julgo nada como obrigação. Por isso que eu não vou fazer aquilo que não me empolga. Porque aquilo que me empolga eu faço como se fosse natural. E não como uma obrigação, né? Você tá vendo que daí você só não tá condicionando ao trabalho. Você quer fazer outra coisa, mas aquilo que te empolga, né? Então o trabalho, ele é até uma palavra muito ruim, eu acho. Eu não gosto nem dessa palavra, trabalho. Isso não está na minha identidade. É a empolgação, né?
Então vai mudando. Se você não quer trabalhar com o que você trabalha, comece a se imaginar trabalhando no que você gosta, talvez lendo livros, fazendo vídeos do que você gosta, do seu entendimento. Se você tem vontade de trabalhar com isso e usar o que você gosta como uma renda, segue uma inspiração, lê um pedaço, fala o que você pensa sobre aquele entendimento. Cria um canal para você mesmo. Sabe aquela coisa? Igual quando eu comecei aqui, eu falei assim, é para mim internalizar para mim. Não importa se vai ter gente que vai ver, se não vai, se vai ter gente em live, se não vai. É para mim e por mim e para mim. Então você cria com a intenção de ser só para você como seu passatempo, para você se comunicar mais, para você expressar suas ideias, o seu entendimento. E o resto, o que acontecer depois é só consequência daquilo que você faz por prazer, né? Eu também não gosto de fazer nada com obrigação, nem eu nem funciono. Bom dia, Radiante, seja bem-vinda. É Giovânia, viu? Não esqueci mais, hein? Agora eu lembro. Então, não é... tipo assim, eu acho que suga muito da nossa energia, da nossa vitalidade, a gente se obrigar e se condicionar a coisas que a gente não quer. Por isso, se a gente percebe que a gente tá num ponto da vida que a gente detesta fazer aquilo, vamos buscar a nossa transição. O que eu posso fazer com aquilo que eu amo, que é natural para mim, que vai me trazer recursos, que eu vou conseguir viver disso? Você segue, bom dia, você segue a sua empolgação, você começa a se alinhar com o seu próprio propósito, né? Eu gosto de ler, eu tenho muita informação, eu sou boa em leitura, eu gosto de passar o meu entendimento. Como que eu posso trazer isso para minha realidade, para me viver disso? Porque a sua empolgação, ela já tá te mostrando um caminho. E às vezes você tá no sofrimento fazendo algo que você não gosta, porque o seu racional tá achando que você só pode ter recursos dali. Opa, eu posso continuar aqui no meu trabalho, mas já posso engajar em outra coisa para me chegar no resultado de fazer só isso que eu gosto. Minha irmã, o ano passado, ela tava ainda trabalhando, CLT, daí ela falava que detestava, não queria mais daquilo. Ela falou, não, eu quero viver da internet, eu vou. E ela ficou criando ela ser mandada embora, ela ficou criando receber tudo certinho. E nesse período que ela tomou uma decisão do caminho que ela queria, ela começou mesmo cansada a fazer os vídeos dela. Depois ela seguiu a empolgação de começar a fazer lives. Automaticamente a vida dela se alinhou tanto com o propósito dela, que chegou, acho que foi em janeiro, ela foi mandada embora. Acho que foi comecinho do ano, foi em dezembro, não lembro. E quando ela foi mandada embora, ela já estava preparada para viver daquilo. Porque surgiu um desejo tão grande do que ela não queria, que ela passou a focar no que ela queria. Mesmo cansada, porque quem trabalha fora, chegar e ter que fazer outra coisa é muito cansativo. Tem que ter muita força de vontade para você aceitar a nova ideia e persistir mesmo cansado. Mas você tem um resultado final, você tem um propósito. E veio a intuição e você vai seguindo com aquilo, né? E para ela aconteceu. Hoje ela fala, o tarô sustenta a minha casa. Ela tem até o canal aqui no TikTok, que sempre tem mais de 100, 150, 200 pessoas, todas as lives. A maioria das vezes ela abre 2, 3 vezes por dia. E é prazeroso. Ela fala que às vezes ela assiste um pouco, ela vê algum vídeo e daqui a pouco ela fala, não tenho nada para fazer, já limpei a casa, agora eu vou abrir live. Então se tornou natural, né? Bom dia, Domingos, seja bem-vindo. Ai, obrigada. Obrigada, pessoal que tá curtindo a live. Quem puder ir curtindo também ajuda, tá? No engajamento do canal. Aí, automaticamente, ela decidiu o que ela queria, mesmo cansada, mesmo com as limitações de estar trabalhando e ter que tirar um tempinho para se empenhar em outro resultado, né? Então, automaticamente, hoje ela tá colhendo os frutos da causa que ela plantou. Saber o que ela queria, saber o que ela não queria mais e se dedicar para o resultado final dela, né? Minha irmã está com um problema nos ossos e não consegue andar mais sozinha. Como eu faço para ajudá-la na forma de pensar positivo? Você aceita a ideia de que sua irmã já anda sozinha. Eu tenho uma prima que ela teve... Como que chama aquela doença? Esclerose múltipla, eu acho, sabe? E ela é novinha, ela é mais nova do que eu. Eu tenho 27, 34, né? Então eu acho que ela tá com 25. E quando ela descobriu isso, ela tava há uns anos atrás, acho que com 20, uma coisa assim, ela é bem novinha. Você curte a live apertando no meio da tela, daí aparece os coraçãozinhos já são as curtidas. Daí você fica apertando na tela assim, ele já dá curtida. Aí quando ela descobriu o problema, eu achei muito interessante da parte dela. Eu não tinha ainda esse entendimento total do que eu tenho hoje. Ela começou a fazer o tratamento, ela veio morar... Imagina, ela veio morar com o irmão dela, que mora aqui também na região de Campinas, e ela veio lá de Teresina, do Piauí, para fazer o tratamento aqui, porque ela descobriu lá. E aqui era melhor aqui em São Paulo para ela fazer esse tratamento. Aí ela passou aí para São Paulo, foi fazer um acompanhamento, que da parte do pai dela tinha uma prima enfermeira ali no estado de São Paulo, lá na capital mesmo, e ela começou a fazer o tratamento, tomar medicação. Ela ficou primeiro de muleta, depois ela ficou de cadeira de rodas, e ela não conseguia nem parar em pé.
Só que foi tão bom a reação dela que em nenhum momento ela se condicionou aquilo como um resultado final. Ela agia como se ela não tivesse aquilo. Ela começou a fazer o tratamento, ela começou a ter melhoras. Teve um dia que a minha madrasta foi com a minha irmã mais nova, com ela para o cinema mesmo de cadeira de rodas. Então ela não se limitou ao sofrimento daquela realidade. Sabe aquela coisa de você ter a reação assim do que a vida está te mostrando, mas você escolher não se identificar com ele? Nesse momento ela escolheu não se identificar com aquilo, porque esclerose múltipla, você pode olhar lá, a pessoa vai tipo definhando, os nervos vai parando. Em nenhum momento ela reagiu de forma contrária, ela continuou o tratamento. Quando eu fui perceber, ela saiu da cadeira de roda e ia para todo lugar de muletinha. Mas todo mundo chamava, tinha os almoços, as coisas, ela vinha. Ela em nenhum momento se limitava a nada. Até o momento que ela passou a andar de novo. Hoje ela tem uma vida muito saudável. Ela tava, acho que ela já até se formou em TI. Mora sozinha, tem um namorado, vive viajando, vive uma vida normal. Nunca mais ela teve uma recaída desse negócio. Eu nem lembrava que ela tinha tido isso, porque ela tem uma vida tão natural. Ela bebe, ela sai, ela se diverte. Ela tomou o remédio no tempo necessário que precisava. Até uma época ela estava tomando meio errado e mesmo assim ela não voltou para trás. Ela não aceitou isso como a verdade. Mas você viu que a crença dela de que ela não ia ficar daquele jeito foi tão forte que ela mesma acessou a cura dela. Então eles falam, não tem cura, não tem jeito, tem sim. Parte de uma ideia do que a pessoa acredita. Igual da sua irmã, se você tiver certeza que ela vai levantar e vai andar e vai estar curada, ela vai. Porque você toda hora, por mais que você veja essa realidade, você não aceita ela como a sua verdade última. Você aceita o resultado final dela. Eu sei que minha irmã vai levantar dessa cadeira. Eu sei que minha irmã vai ficar saudável e vai ter uma vida extraordinária. É você afirmando essa ideia a todo momento. A sua certeza vai se comprovar na sua realidade. Você vai ter que ver sua irmã levantando e vivendo uma vida maravilhosa. Porque você não está aceitando um resultado ruim. Você não está aceitando o que você está vendo. Então você tem o poder de escolher o que você vai aceitar. E isso para as pessoas, para você, para o externo, para qualquer coisa que você queira um resultado diferente. É você que está escolhendo. Porque eu tive essa prova viva dela. E foi natural. Hoje ela vive uma vida extraordinária, independente, vive, se diverte, sai. Nem se ouve falar mais nisso. Eu tenho essa percepção dessa ideia que ficou aqui na minha memória, que veio agora que eu tô falando com vocês nesse assunto. Mas eu nem lembrava que ela tinha tido isso. Então é só um passado que eu acho que eu vivenciei, mas eu sei que ficou na realidade dela lá da limitação. Mas não é a que se comprova pra mim. Porque aqui ela passa, o que ela emana é a cura, ser saudável. Você vê que tudo é uma ideia? Então a partir de agora, a sua irmã ela já está boa. Ela tem uma vida extraordinária, ela é saudável, ela é perfeita. Assim como eu tinha um tio, que quando ele veio pra cá, ele tava, eu acho que lá no Tocantins, sei lá onde que ele tava, que ele morava, que ele vivia no garimpo, e foi mandado pra cá, porque ele levou uma facada, sei lá o que foi, e veio pra cá. Daí sozinho na vida, ele é um dos irmãos mais velhos, perto do meu pai é o mais velho. E quando ele veio pra cá, ele tinha muito problema com bebida. Daí ele melhorou lá do acidente e começou a beber, ele tinha um vício na bebida. Todo lugar eu via ele caído no chão, assim. E eu orava muito pra Deus. Na época eu era muita fé de orar, assim, pedir pra Deus, conversar com Deus. Deus, cura meu tio. Eu não consigo ver meu tio assim. Eu não podia fazer nada porque não tinha o que ser feito. Ele não queria ser internado, ele fugia, essas coisas. Aí os irmãos, todo mundo abandonou, porque não tinha o que fazer. Ele resistia muito. E toda vez que eu passava, assim, perto da minha casa, ele tava caído em algum lugar, e eu pedia muito pra Deus, Deus, cura o meu tio, cura o meu tio. Naquela minha inconsciência, na minha fé, eu tava acessando, pedindo pra ver comprovado na minha realidade, ele no seu estado saudável. Eu não sei dizer quando foi que isso mudou, não sei como que foi, só sei que um belo dia ele parou de beber por conta própria, ele começou a seguir a vida dele normal, ele vive mais assim isolado, assim, porque ele tem os problemas dele que se sente diferente da família, então ele vive a vidinha dele. Mas toda vez que ele passa aqui na minha casa, ele me cumprimenta, pergunta se as crianças estão bem. Se eu faço alguma coisa na minha casa, ele sempre vem, ele participa. Nos outros irmãos ele não vai, mas ele gosta, ele sempre gostou de mim. Eu acho que, não sei se ele sente que eu fiz por ele, orando por ele, mas ele tá sempre presente quando a gente chama. Então eu acessei essa versão dele curada, sabe? Foi muito gratificante, sabe? Eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, porque ele saiu daquela vida sofrida, ficar largado. A pessoa tá se punindo, sofrendo, por quê? Se matando. Então eu não aceitava aquilo como realidade. E a minha intenção no momento, na minha intuição, era pedir para Deus que ele se curasse. Eu pedia, toda vez que eu pedia, eu passava por ele no carro, eu chorava pedindo para Deus, Deus, cura o meu tio, cura o meu tio.
Então eu fiquei no resultado final, na certeza de que Deus podia fazer um milagre, e Ele fez, porque se comprovou na minha realidade. Eu vi isso, eu vejo isso. Hoje ele segue a vida dele, pega o dinheirinho dele, ele faz os bicos dele, ele vive pra ele e vive bem. Então ele não tá nem aí pro resto. Mas o vício da bebida, aquela limitação ficou naquela realidade lá atrás. Então você vê o poder de você acreditar em algo maior ou no resultado final? Você não aceita o que você tá vendo nunca. Você muda o seu foco, o seu ponto de vista. Imagina, Edna. São só os meus pontos de vista, né? O meu entendimento da minha própria realidade. Você tá vendo que como tudo é mental e uma ideia muda nosso ponto de vista sobre a realidade, até de sofrimento, vira o nosso apoio, né? O nosso ponto de fé. Por isso que eu acho muito importante a gente falar das experiências e aquilo que funciona pra gente. Porque quem não tem essa percepção, assim como lá quando eu tava no fundo do poço, uma ideia me deu uma fé de uma vida diferente, eu sei que uma ideia do entendimento que eu falo aqui também muda essa percepção, né? Porque às vezes só a gente, por nós mesmos, a gente não consegue enxergar talvez uma mudança ou algo diferente. Mas quando a gente vê, a gente renova a nossa fé. Até então, toda vez que eu tô procurando algum conhecimento ou eu vou na live de alguém, é porque eu preciso daquilo que me dá uma alicerce no meu agora. Opa, eu vou continuar seguindo por aqui porque é por aqui. Porque a gente muda, a gente oscila. Eu também, muitas vezes, tô caçando uma live de alguém, um entendimento diferente de alguma coisa. Só pra mim reforçar a minha própria ideia. Só pra mim não voltar pra uma antiga identidade. Porque todo mundo oscila, né, a todo momento. Então eu acho que é muito válido, é muito importante. O trabalho de cada um ajuda todo mundo, né, a todo momento. Igual, não sei se você estava aqui, eu acho que a maioria não estava na live que eu comentei, foi antes de ontem. Da moça que faz, foi antes de ontem ou foi ontem, não lembro. Que faz a minha unha, eu mudei de moça, eu tô com uma outra. E essa outra, ela tá passando por um momento que ela tá em tratamento de câncer. Ela descobriu o câncer e entrou em tratamento. Daí, na sexta-feira que eu fui lá, ela explicando. Ela fala que vem os sintomas da realidade, ela tá fazendo acompanhamento, as quimioterapia, já perdeu os cabelos, fica ali com a touquinha dela. E ela falou assim, as pessoas me perguntam como que eu sigo uma vida normal, eu trabalho aqui como se eu não tivesse nada. Ela falou assim pra mim, imagina se eu, porque tem semanas que dá muita ânsia, passa muito mal com o que vai comer. Ela falou, imagina se eu ficar deitada numa cama sentindo aquilo e toda hora sofrendo porque eu tô sentindo aquilo. Quando eu tô aqui trabalhando, é a minha terapia, porque eu tô conversando com as pessoas. Ela fala que também passa o ponto de vista dela pras pessoas. Ela nem lembra que ela tem essa coisa chamada câncer, né? Ela não lembra, não passa na mente dela o período inteiro que ela tá trabalhando. E naturalmente ela tá seguindo uma intuição, que ela não focando a mente dela aqui a todo momento, a consciência no problema dela. Muito pelo contrário, ela distrai tanto a mente que ela nem lembra que ela tá ali com aquela limitação. Ela só lembra um dia que ela vai fazer quimioterapia, mas ela entende que ela fala que Deus faz tudo certo, que aquilo é só para uma experiência dela. Ela fala que hoje ela tem muita fé, que ela entende o amor de Deus muito grande por ela, porque ela tá passando por isso que todo mundo julga ser a pior coisa do mundo, mas ela fala que tá sendo tão leve que ela nunca imaginou que seria tão natural assim. Então ela fala que hoje ela tem tanta fé no amor de Deus por ela, nos caminhos dela, que essa limitação, essa polaridade que ela enfrenta hoje como realidade, é muito natural e é tão tranquila que ela fala, só veio para reforçar minha fé, só veio para me entender que eu sou mais forte do que eu imaginava. Então ela escolheu olhar o lado bom dessa experiência dela. Então tudo parte do que você escolhe acreditar, sabe? Da fé que você tem, que vai viver, que aquilo vai passar. Igual essa minha prima que se curou, igual ela que está em tratamento, está fazendo o que precisa e segue a vida como se não tivesse nada, trabalha com amor e alegria, continua vivendo a vida normal. Quando ela tá assim, mais ou menos, ela falou, já acordou de manhã, tomou um remedinho para ânsia e segue a vida e segue o fluxo. Ela não vai reagindo aos problemas, muito pelo contrário, ela passa como se nem tivesse aquilo. E esse é um grande exemplo pra gente, seja financeiro, seja de saúde, seja de qualquer limitação.
Você escolhe nesse exato momento não se identificar com ele. Você escolhe não ficar ali sofrendo com aquilo. Porque se você não der atenção para isso, automaticamente aquilo deixa de existir, a gente nem lembra. E isso é para tudo, até quando você tá com problema de não ter dinheiro para pagar uma conta. Quando você escolhe fazer outra coisa e nem lembrar daquilo, é como se nunca tivesse existido. Você tá vendo como que é até fácil a gente lidar com a realidade? É aquele superpoder que a gente tem de ignorar o que a gente não quer. Não quero, não gostei, eu ignoro. Para mim não existe naquele exato momento. Então é mais fácil a gente começar a mudar a realidade assim. Onde a gente continua obrigada, abençoada. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma coisa para comentar. Bom dia, pessoal que tá chegando. Bom dia, Lídia. Poder Guidão. O que é matriz, Alice? A matriz é uma ideia, né? Uma ideia de matriz. Igual eu tinha muito esse condicionamento de matrix. Ah, eu tô numa matrix, eu tô presa. Hoje eu já vejo diferente. Eu já nem vejo mais uma matrix. Eu vejo um holograma da minha própria tela mental. Tudo isso aqui é um conjunto de informações, né? Por que que cada um vai vivenciar uma experiência diferente? Conforme ela põe aqui no filminho dela, no campo das ideias dela, na mente que ela tá criando, ela tá projetando aqui fora. Aqui tá o filminho que a gente escolhe viver e o resto é só aquele reflexo, sabe, do projetor. Isso aqui é igual aquele projetor que a gente coloca para assistir, né? A gente passa aqui a informação e o projetor na tela vai refletir aquela história. Então eu já não vivo mais no conceito de matrix ou de estar presa numa matrix. Que até aquilo que eu quero viver, eu escolho o meu próprio holograma, né? Então você não fica mais preso na limitação, estou presa na matrix. Não, é você que sabe que conforme você vê o mundo e você aceita as ideias, é o filminho que você vai viver na matéria, que é algo que você vai enxergar depois. Então você acaba não ficando mais presa na matrix, né? É uma ideia coletiva de estar preso na matrix. Mas nem tá, porque quando você percebe que você muda o seu ponto de vista, você muda a sua realidade, então não tem mais ninguém te prendendo. Só você e o que você acredita. Eu já mudei muito as minhas conversas internas e estou aprendendo cada vez mais e mais. Isso é ótimo, Ione. Cada nova ideia que você absorve e entende, você já muda o seu ponto de vista sobre tudo, né? Até aquilo que você achava que era a última informação que você ia ter, você percebe que vem outra e você já pensa diferente naquele exato instante, pelo menos pra mim. Até não sei se vocês vão acompanhar daqui pra frente, se eu absorver uma ideia diferente, eu vou mudar meu ponto de vista. Mas pra mim vai ser natural, porque se fez sentido pra mim, eu entendo que ali já é um novo caminho de entendimento. Então eu não vou ficar presa ao que eu acreditava ontem, o que eu acredito hoje, eu vou ter que obrigatoriamente acreditar amanhã. A gente tá aqui, né, pra viver novos aprendizados. Então a gente pode mudar a todo momento o nosso conceito, né? Você é tão clara. Obrigada, Alice. É o meu entendimento, né? Eu vou me moldando para mim mesmo me entender. Vem a informação, eu não aceito naquele momento, daí eu vou pensando nela, vou absorvendo, até vir esse entendimento do jeito que eu passo aqui para vocês. Porque daí eu falo, sim, eu entendi, isso faz sentido para mim. Então é a minha verdade a partir de agora. Eu vou funcionar a partir desse novo conceito. Mas eu sou uma mistura de 5 anos de várias pessoas que eu passei e aprendi um pouquinho com cada e fui pegando só aquilo que fazia sentido pra mim. Eu passei por tantas coisas, por tantos conhecimentos pra me chegar nesse amontoado de informações que eu sou hoje, né? É um bloquinho, né? Que você vai encaixando pecinhas e vai montando uma nova identidade a todo momento. Liviana. Você acredita em pessoa específica? Claro. Você acessa a pessoa específica que você quiser. Você entende que tudo é você que cria e no seu próprio filme em particular você vive o que você quiser a partir do que você acredita? Então não existe regras nessa realidade, só as que você acredita. Pessoal, quem puder ir curtindo a live, tá? Isso me ajuda bastante, dando as curtidas aí.
Então você quer uma pessoa específica? Opa, eu quero aquela pessoa daquele jeito e pronto. Só que você entende, você não vai olhar com olhos de limitação a sua pessoa específica. Até porque o que acontece? A pessoa que você quer, a versão que você quer, ela vai estar em algum canto disponível para você. Aí entra aquela coisa, quando te surgiu o desejo de ter aquele certo tipo de pessoa, então será que no fundo já está disponível na realidade aqui que já está predestinada, como se a gente olhasse assim? Já estava escrito que provavelmente ela aceitaria o meu convite? Porque até para você se conectar com aquela pessoa, eu acho que tem que ter um campo de informação naquela realidade compatível que ela possa aceitar o seu convite, né? Bom dia, Franciluz, seja bem-vinda. Então, automaticamente, eu acredito que não é à toa que você surge o seu desejo de se conectar com alguém. De alguma forma, eu acredito que tem um entrelaçamento energético. Porque a gente não vai pegar uma pessoa aleatória na rua e vai falar, a partir de agora eu vou me conectar com essa, só porque eu vi ela e foi o primeiro que apareceu. No meu campo de ideias, essa informação funciona assim. Se eu me conectei com essa pessoa de uma certa forma, ela está disponível para mim. Porque no grau de consciência, entendendo que a gente cria a todo momento conforme o que a gente acredita, eu não vou me ligar àquela pessoa com consciência acreditando que ela é impossível para mim. Muito pelo contrário, se de alguma forma eu me conectei com ela e eu quero aquela pessoa na minha vida, na minha realidade, eu estou conectada com ela de alguma forma. Então, na minha percepção, ela está disponível. É igual o desejo. Se surgiu o desejo de algo para você viver na sua vida, oi, Jaci, bom dia, seja bem-vinda. Então, se eu surgiu um desejo de eu ter uma casa maior, eu quero uma casa maior, com certeza, imagina, a gente tá aqui só para... Hoje foi inesperado, eu nem avisei que ia fazer live, eu só entrei porque eu queria entrar, porque eu não tinha o que fazer. Eu vim conversar. Daí, automaticamente, eu desejei algo, então aquilo está disponível, porque eu estou alinhada energeticamente com essa realidade possível para mim. Uma pessoa que tem uma limitação, às vezes financeira, ela não vai acreditar que é possível ela dar um salto para uma realidade que ela tem algo maior. Ela vai se condicionar e ficar presa aqui na limitação. Não vou nem olhar porque não pode para mim. Então você vê que ela não vai buscar aquilo que ela acha impossível para ela. Então automaticamente ela só vai alinhar com o desejo, com a manifestação, que energeticamente ela já sente que já está possível para ela. Então ela vai sustentar a ideia dela, a informação, o desejo dela, o tempo suficiente, acreditando no resultado final. A pessoa específica é a mesma coisa. Surgiu o desejo daquela pessoa, de alguma forma você está conectado e alinhada com ela. Então, na sua ideia, na sua percepção, se você sustentar a sua ideia, o seu desejo, tempo suficiente para se alinhar com essa realidade, você vai ter sua pessoa específica. Então, aquela pessoa, ela só conquista aquilo que ela tem certeza que é possível para ela. Entra de novo nas crenças. Tudo que pedir, crendo que receberam, receberão. Então, você receberá só aquilo que você acha possível para você. Mas se você, no fundo, tiver a ideia de que aquela pessoa é impossível, aquela pessoa é demais para você, que você não é boa o suficiente para ela, pá. O que você vai vivenciar, o que vai corresponder na sua realidade, você nunca vai chegar até ela. Você nunca vai ter aquela pessoa na sua vida. Porque você já decretou o seu plano B. Eu não sou o suficiente para aquela pessoa. Aquela pessoa é muito bonita para mim, ela é muito extraordinária para mim. E você? Você tem que se amar, saber o seu valor, saber quem você é e saber que aquela pessoa que tem que desejar ter você na vida dela. Porque você é maravilhosa, você é extraordinária. Então não é você que precisa dela, ela precisa de você. Porque se ela tiver o prazer de estar na sua presença, ela já ganhou. Porque você é boa demais para ela. Então você inverte os valores, você não precisa de nada, as pessoas precisam de você. Então isso é o que você implanta como consciência agora. Eu quero aquela pessoa, mas ela vai vir até mim. Ela vai entender que eu sou boa demais, que ela precisa de mim na vida dela. Você entende que aí já muda a historinha? Que você já se empoderou, que você já sabe que você é foda, que você é linda, maravilhosa, extraordinária. Então você não tá dependendo de ninguém para existir, para ser feliz. Mas você faria muita diferença estando ao lado dela. E ela tem que perceber isso. Então, ela que vai passar a intencionar querer você do lado dela. Ela que vai querer trazer, te conquistar e trazer você para a vida dela. Você fez sua parte, surgiu o desejo, você criou aqui no campo das ideias, você começou a corresponder com essa realidade, porque você cria a realidade aqui e depois vai refletir no seu espelho material, que é do lado de fora, já está feito. Você vai viver a partir de agora com a certeza de que ela vai te procurar. Que ela vai ver o seu valor, de que ela vai depender de ter você do lado dela para ser mais feliz. Você vê que o joguinho muda? Então, em tudo é um estado de percepção. Você não precisa de nada. As pessoas querem a sua presença. As pessoas te acham linda. As pessoas olham e falam, nossa,
Isso que é um prêmio. Então isso é bem legal, né, de se pensar. Sim, claro. Você vai imaginar que a pessoa te acha uma deusa, uma rainha, que te acha inteligente. Você imagina até como ela vai te perceber, porque ela só vai te perceber, olha o exemplo do espelho, como você mesmo se percebe. As pessoas vão começar a falar aquilo que você internaliza para você mesmo. Você entende que tudo no externo é um reflexo? Por isso que você vai se amar, se empoderar, vai se arrumar, vai se cuidar, vai fazer aquilo que vai te dar o sentimento de empoderamento. Primeiro para você internamente. Opa, deixa eu me cuidar aqui porque eu sou tão diva e tão maravilhosa. Automaticamente as pessoas vão falar aquilo que você mesmo fala pra você. Eu falo isso por experiência própria. As pessoas começam a falar que eu tô muito magnética, que eu falo muito bem, que eu tô cada dia mais linda, que eu tô cada dia mais nova, porque eu falo pra mim no espelho todo dia. Eu internalizo isso. E só pra comprovar que é real, direto aparece o resultado disso que eu mesmo falo pra mim. Tem que se confirmar na realidade. Até pro relacionamento. Você vai internalizar tudo que você é de maravilhosa. A pessoa, quando ela estiver na sua realidade, ela vai falar as mesmas palavras para confirmar o que você criou. Você é um criador consciente a partir de agora. Então, você que vai criar até com o que as pessoas vão falar de você. Na sua família, as pessoas falam que você é isso e assado. Não, a partir de agora, minha família me acha extraordinário. Fala que eu tô diferente, fala que eu tô mais feliz, que eu tô mais assim. Obrigada, Mi, pela rosa. Obrigada pelos presentes, pessoal, pelas curtidas. Então, automaticamente, você vai refletir isso. É você com você mesmo. O resto é só correspondência, é só espelho. Por isso que você não vai ser vítima da realidade dos outros falar que você é isso e assado. Não. Você internaliza o que você é, automaticamente você só vai ver o reflexo disso depois. Então, abranja isso para qualquer coisa da sua vida. Profissional, se você quer ser mais reconhecido no trabalho, você fala, eu sou extraordinário no meu trabalho, eu sou a melhor no que eu faço. Sim. Até para ansiedade. Um tempo atrás eu era tão ansiosa que eu percebia minha ansiedade com os meus nervos tremendo. Meu nervo da perna tremia, eu já falava, opa, o que é que eu tô achando que eu tô ansiosa? Parou, eu sou totalmente calma. Eu tô me moldando para falar mais devagar, porque eu sou tão acelerada, tão rápido, que tem horas que eu até como palavras. Então eu falo, não, eu sou a pessoa que fala com mais clareza, eu falo mais devagar. Automaticamente você vai se moldando conforme você quer parecer para as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que transmite empoderamento, eu sou uma deusa, eu uso o arquétipo de Cleópatra, né? E toda vez que eu me conecto com ela, assim, que eu fico olhando como que ela é, como ela reage, eu falo toda hora pro meu marido, meu amor, e você tem uma deusa do seu lado, então me trate como uma deusa. Então você vai interpretando seus próprios papéis, é você que vai dando referências, né? Grava até... Vou transmitir. Isso serve também se eu quiser ser mais calmo, vou transmitir isso? Sim. A partir do momento que você mesmo está internalizando uma pessoa mais calma. Opa, quem disse que eu sou agitado? Como você ativa os arquétipos? Ah, só um, tá? E beba água. Então, os arquétipos, Rafa, é uma ideia também. É bem simples, não tem técnica nem nada. Eu só coloco na tela de fundo do meu celular. Eu vou lá na página do Arqueton, lá no Instagram. Eu pesquiso o arquétipo, o lado luz e o lado sombra, para ver se ressoa com o que eu quero agora. E eu baixo uma imagem no Pinterest ou na página dele mesmo que eu me identifico e deixo no fundo do meu celular. Toda hora, quando eu percebo que eu tô oscilando para uma pessoa mais vítima, mais carente de alguma coisa, eu olho pra ela e falo, eu sou uma deusa, eu sei, as pessoas me reconhecem, eu sei quem eu sou, eu me empodero buscando entender como que ela funciona e qual que é a energia dela. Então eu volto pro meu centro. Você vê que isso é um placebo, sim, é um placebo, mas que te reforça e te sustenta naquilo que você quer agora. Pra mim, o arquétipo ele é muito importante, porque toda vez eu percebo a energia fluindo em mim. Então é uma ideia, o meu placebo, opa, toda hora que eu me sinto menos ou vem uma energia contrária do que eu quero, quem disse? Eu sou uma deusa, eu sou uma rainha. Então eu foco no arquétipo para isso, para mim aterrar e dar sustentação na minha ideia e na minha identidade. Gravar a tela? Como assim, Denilson? Eu não entendi como que é gravar a tela, o que você falou. A Ione, o livro da história de Cleópatra ensina isso que você está falando. Sim, né? Ela entendeu. E até eu estava conversando com o ChatGPT esses dias, perguntando como ela funcionava. Ela incorporou, ela usa o arquétipo de uma deusa lá, que ela decidiu como ela queria ser vista. Você vê o poder da identidade que você quer assumir. Ele estava explicando para mim que eu queria imersão nessa identidade.
Ela pegou como ela queria ser, como que as pessoas na época cultuavam os deuses, ela começou a observar como que era ser uma deusa e ela foi incorporando arquétipos que levavam ao resultado do reconhecimento que ela queria. Ser conhecida como soberana, maravilhosa, a empoderada. Até nas pesquisas falam que ela não era uma mulher bonita, mas na perspectiva do mundo, a gente só associa Cleópatra como uma deusa, como uma mulher bonita e maravilhosa. Mas ela internalizou isso. A aparência, por mais que não parecesse isso, as pessoas sentiam essa energia dela. Não é à toa que ela se relacionou com os homens mais poderosos da época, né, da Grécia, dos reis lá. Ela criou vínculos para chegar ao resultado final do que ela queria. Ela incorporou arquétipos, informações, como que eram venerados os deuses. Ela entendia que os deuses tinham estátuas, não sei o que. Ela começou a incorporar como se realmente ela fosse uma deusa. E isso ela se eternizou até hoje, porque a gente também se conecta com essa energia quando associa ela para alguma coisa. Eu vou pegar a referência de Cleópatra. Ela conseguiu o inimaginável para aquela época. Foi uma mulher que é conhecida no mundo até hoje. Ficou para a história, né? Então, que energia maravilhosa que ela conseguiu, né? Quem é essa? Quem? A Cleópatra? É uma rainha, né? Foi uma rainha do Egito. E na forma de agradecer o tempo todo ajuda a manifestar o que desejamos? Aí depende, Edna. Quando é algo muito assim que eu quero muito, que eu queria muito, e eu ficava agradecendo, eu não me sentia confortável para agradecer por algo que eu achava, tipo assim, mas eu vou agradecer, meu racional ficava me barrando muito. Por isso que você tem que se conhecer e saber se isso vai funcionar para você. Então, para mim, não funcionava eu agradecer, tipo, por coisas extraordinárias, sendo que eu não tinha. Então, eu passei a ser mais grata por aquilo que era importante para mim. Que é eu acordar todos os dias, eu poder enxergar. Obrigado, Deus, eu enxergo. Eu olho assim, eu falo pra minha filha, pra minha irmã direto, brincando, falo, filha, agradece. Porque Deus deu até o dom da beleza pra gente. Tem gente que nasceu feia, Deus que me perdoe. Imagina a gente se sentindo feia. Então não é, sabe? Você passa a ver como você funciona. Eu agradeço pela minha beleza, pelo cabelo que eu tenho na cabeça. Eu aprendi a agradecer por poder escutar, por poder enxergar as belezas dessa vida, sabe? De poder ter uma casa. Então eu peguei coisas palpáveis, que sem essas coisas na minha realidade hoje, a minha vida se tornaria mais triste, mais infeliz de uma certa forma. Então eu falei, é verdade, se eu não tivesse isso, eu não seria feliz o suficiente agora. Então isso é importante para mim, então eu agradeço por tudo que é importante na minha vida hoje. Então daí passou a se tornar mais fácil eu começar a agradecer, porque antigamente eu nunca fui ensinada a agradecer pelas coisas que eu tinha. E tudo que eu tenho hoje é manifestação. Uma casa, um carro, a comida, uma água para beber, um chuveiro quentinho, a minha oportunidade e liberdade de poder ir e vir a hora que eu quero, ir no mercado, poder ir fazer alguma coisa. Então são coisas que eu nunca me ensinaram a falar, filha, vamos agradecer hoje que você levantou e tá bem, que a família tá bem, que hoje você acordou saudável. Daí quando eu comecei a observar isso, eu falei, nossa, eu sempre fui muito ingrata. Eu ficava focada só em coisas grandes e coisas que eu achava que eu precisava daquilo para ser feliz, mas nunca agradeci tudo que eu conquistei, tudo que eu vivi até hoje. Que eu fui sempre protegida, que nada de ruim aconteceu na minha vida, nem na vida da minha família. Então são tantas coisas que você passa a agradecer que você começa a se olhar e falar assim, nossa, eu sempre fui muito ingrato mesmo, muito ingrata. Porque tantas bênçãos na minha vida e eu vou reclamar do quê? Se Deus sempre me deu tudo. E junto coloca o arquétipo da coruja. Com o que você usa o arquétipo da coruja? Eu também gosto, mas eu não tô ultimamente, faz tempo que eu não uso o da coruja. Eu senti até semana passada, foi essa semana eu acho, de usar o do cavalo, sabe? Porque eu tô com muita energia, mas eu quero um pouco mais de foco e entendimento pra saber outros caminhos que eu vou planejar agora. Só que eu ainda nem ativei o cavalo, pra falar a verdade. Eu ainda ia pesquisar, nem coloquei ainda, mas eu vou ativar agora o cavalo com a Cleópatra. Eu tô sentindo a necessidade de usar essa energia. Isso muda na sua perspectiva de ver as coisas ou na sua vida em si? O que? Os arquétipos, ou Denilson? Você fala os arquétipos? Os arquétipos são uma energia, tudo é um arquétipo. Eu, Érica, sou um arquétipo, você é um arquétipo de personalidade, porque cada um tem uma referência e uma informação, é um campo de informações. E quando você sabe da história de alguém, ou da coruja que é associada à sabedoria, ela consegue ver 360 graus, ela consegue enxergar o que os outros não veem. Então você associa aquela energia que você vai trazer para o seu campo. Você entendendo que tudo é um placebo, que é só um foco que você está observando agora e você quer
trabalhar aquela energia no seu campo. Então, o cavalo eu sei que é mais ação, ele tem mais vitalidade, mais energia, ele parte para ação. Então, eu escolho, vamos supor, o cavalo agora, porque isso vai agregar no meu campo de informações, é o meu placebo, para mim me centrar na energia do cavalo. Aí, quando eu me perceber querendo ficar com preguiça, eu olho para ele e daí eu já vou dar aquele comando. A energia do cavalo. Então eu vou começar a agir porque eu tenho muita energia, porque eu tô com o cavalo. Então, você entende que tudo é um placebo, é uma ideia que você aceita como verdade. Tudo ao seu redor também. Vocês estão falando de cavalo, coruja, eu tô entendendo nada. Arquétipos, Denilson. Se você não entende muito assim de arquétipos e quer usar essa energia ao seu favor, eu indico muito a página lá do Arqueton. Lá no Instagram, ele tem uma página só de arquétipos. Ele trabalha só com arquétipos. No YouTube também tem. Aqui no TikTok também você vai ver vídeos. Mas é bom você se aprofundar e entender o que é a energia do arquétipo. Que o arquétipo ele é um campo de informações, ele tem qualidades lado luz e lado sombras específicos, por isso que você tem que saber muito bem o que você quer desse arquétipo, porque quando o lado luz, o lado sombra começar a refletir na sua realidade, com a sua personalidade, você vai falar, não, isso daqui é o meu arquétipo que está influenciando, mas eu não sou assim. Então você aprende a ter equilíbrio do que você é e do que você não é. Mas o arquétipo é uma ferramenta, assim como o Ho'oponopono, uma técnica de EFT, é uma ferramenta que você vai aliar com o que você quer para te ajudar a dar um gás, para manifestar, para criar, para ser uma pessoa diferente, né? Eu nunca vi essa parte do cavalo sobre a audiência e a clarividência, o Ione, eu vou pesquisar. Eu sempre associei muito a energia da ação mesmo, porque ele acontece, eles falam que o arquétipo é o cavalo das pessoas, dos grandes gerentes, que quer subir de cargo, ser promovido, sabe, para trabalho mesmo, focar bastante no trabalho. Mas eu vou dar uma pesquisada nisso, porque me veio muito na intuição a ideia do cavalo, então talvez ele tenha algo para mim elevar o meu estado de consciência também, né? Nossa, que legal, Jaci, tá vendo? Tá vendo? É conectado, né? Você falando o que tá usando e eu aqui já na percepção das ideias, sentindo o chamado para agregar ele na minha energia. É que energia, tipo assim, não é que energia é um campo de informações. Assim como você, Denilson, é um campo de informações de tudo que você viveu e acredita até hoje. Se eu quiser, eu ativo a energia do Denilson em mim. Eu vou passar a ter o campo das informações dele na minha realidade. Assim como a de Cleópatra, quando eu escolhi usar ela. Eu quero o campo das informações dela ser mais racional, ser mais estratégica, saber me comunicar. Então, eu estou usando essa energia direcionada dela da comunicação, de estar com o público, de chegar a objetivos, de ser grande. Então, eu estou focada nessa energia. Então, eu escolho me conectar com essa energia dela. Eu sei que ela tem os lados contra dela. Então, eu vou equilibrar isso no meu ser agora, na minha identidade. Então, por isso que eu falo que você vai ter que buscar o entendimento do arquétipo e o que você quer dele. Igual tem o arquétipo do castor. O castor é focado só em trabalhar, não sei o quê. Então, fica meio aquele work lab só pensando no trabalho. Então, se você quer, numa identidade agora, só trabalhar, você vai usar um arquétipo do castor. Você vê que ele fica lá com as árvores, no rio, só trabalhando, madeira. Então, ele é muito trabalhador, né? Reter a energia de criar uma vida, fazer celibato, castidade. É placebo? Isso tudo é placebo. Tudo é uma informação que você acredita. Independente do que seja, é uma informação para você acreditar e te levar a algum resultado. É aquela coisa, a pessoa precisa se identificar com algo externo ou uma técnica para chegar a um resultado final. Então, você entende que tudo é placebo? Até o dipirona, sabe o teste? Não sei se vocês já viram falar do teste do placebo do dipirona. Fizeram um teste com várias pessoas, fizeram as mesmas cápsulas, só que uma só de farinha, uma farinhazinha branca e outra de pirona. Os dois grupos que tomaram tanto só a farinha quanto de pirona tiveram o mesmo resultado. Porque em si não é o componente que age na pessoa. É a ideia e a crença que ela acredita que aquilo vai resolver. E isso tem comprovado, pode olhar nas pesquisas, tem na internet. Tudo é um placebo. Se eu tomar uma água achando que ela cura minha dor de cabeça, ela vai curar. Só que eu tenho que acreditar como verdade única naquilo. Por isso que tem coisas que funcionam para mim e não vai funcionar para você. Coisas que vai funcionar para alguém que tem outra informação e para mim não funciona porque eu não acredito. Então, você vê que é de pessoa para pessoa. E pode usar em outras áreas. E isso é crença de cada um. Se a pessoa achar que vai funcionar, vai funcionar. Tudo é uma ideia, tudo é um placebo. E outros têm a energia que
que vem, né, dessa energia da... Ela tem outro nome. Não é sexual essa energia, é uma outra energia que eles chamam. Isso é da criação. Quando você tá muito nessa energia, você tá expandindo o crescimento e expansão, né? Amei a live, gratidão. Obrigada, Ione. Que bom que vocês gostaram. Então, tudo é uma ideia que você aceita e que aquilo vai te dar algum resultado no final. Por isso que você tem que sentar, saber o que você quer agora, o que você quer mudar na sua vida, que realidade você quer ver. Faz, escreve com você mesmo, centraliza com você mesmo no seu campo de ideias e aceita o resultado final. Porque daí o resto se abre como caminho para você seguir os seus direcionamentos que vão te levar ao resultado final. Igual agora eu tô no processo de crescimento aqui na plataforma, de crescendo como live, como vídeos. Eu falo, é tão legal, né? Porque depois que eu chegar no resultado final que eu criei, é natural, eu já sei onde eu vou chegar. Mas essa etapa de estar aqui dia após dia, fazendo disso uma nova realidade, que é o gostoso da vida, né? É o meu processo agora, então eu aprecio muito. E é gostoso vir aqui fazer, porque é uma etapa que eu tô vivenciando como experiência. Sim, Ione, todo dia eu tô por aqui. Um dia ou outro, que às vezes acontece de não dar certo de eu vir, ou se eu tiver não muito bem assim, é raro, mas quase todo dia eu tô aqui. Eu geralmente faço live à noite, porque de dia é mais corrido pra mim. Tem os atendimentos, tem o meu negócio, tem os meus filhos, a casa, muita coisa. Mas hoje mesmo estava tranquilo, eu decidi vir de manhã. Às vezes eu já faço à tarde também, às vezes eu faço à tarde. Mas a maioria da semana é à noite. Geralmente depois de umas 8h30, eu tô por aqui. Já se tem pessoas que falam da energia sexual. Você acredita que dá certo? Eu acredito. Tudo eu acho que tudo funciona, né? Eu acredito, porque se você analisar, é uma energia que cria, tem a capacidade de criar um outro ser. Olha o poder disso para a criação da realidade, manifestação de algo grandioso. Se nós, como essência, seres humanos, criamos outro ser humano a partir dessa energia, imagina o que a gente não pode criar com consciência usando essa mesma energia. Então eu tenho esse placebo, eu acho que ela funciona muito também. Ai, tá bom, Ione. Daí você olha sempre nos stories do TikTok, sempre quando dá tempo eu posto lá a hora mais ou menos que eu vou fazer, tá? Vou ver se eu me organizo pra postar um pouco mais com antecedência, porque daí as pessoas olham lá e vê a hora que eu vou fazer a live. Então, pra mim, funciona assim, já se viu? Eu também aceito essa ideia, então eu acho que ela é muito poderosa. Porque ela é tão poderosa que ela cria seres humanos a todo momento, né? Então, imagina o resto. E eu tenho aquela coisa da teoria da conspiração. Por que a religião criou tanta crença quanto a sexualidade, que é algo ruim, não sei o que, não pode, que é pecado? Por que será que condicionar as pessoas a ver isso como algo ruim? Sendo que é algo tão extraordinário que cria uma outra vida e só traz benefícios assim positivos. Você vai usar a intenção positiva daquela energia, do prazer, de crescimento, de evolução, de tudo. Mas por que condicionaram isso a um tabu de que tudo é ruim, né? Então eu acho que eu sempre busco as verdades por trás daquilo, porque vão colocar em Deus isso até nas religiões, não pode, é errado, não sei o que, por quê? Se é uma coisa que é do instinto natural do ser humano e da própria continuação da criação, né? Então eu fico nas minhas dúvidas, eu vou buscando as minhas próprias informações e as minhas próprias pontos de vista, né? Por que é pecado, né? Se a criação e a continuação da nossa espécie e do ser humano vem daí. Da onde que implantaram que isso é pecado e que isso é errado, né? Nem sei se pode ficar falando essas coisas aqui na internet, se eles vão me barrar daqui a pouco a minha live, mas é tudo a ponto de vista, né? Eu acho que tudo que é em excesso prejudica, porque o natural não é nada em excesso, é no espontâneo, né? É o natural, a leveza. Então eu acho que tudo que é demais é ruim, seja comer demais é ruim, seja pensar demais nisso é ruim, ou fazer demais, eu acho que tudo tem que ter uma neutralidade, tem que ser o que é leve, sabe? O natural, nada aos extremos. Você ficar sem comer demais também faz mal, você se exercitar demais faz mal, você não se exercitar em excesso também faz mal, porque a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Eu acho que a partir do momento que você começa a buscar o equilíbrio em tudo, tudo já flui mais natural, né? Ai, tá de mais ou tá de menos? Opa, qual que vai ser o meu equilíbrio nisso, né? Então é você mesmo se observando e buscando o seu próprio equilíbrio em tudo. Gente, já é 11h30. Eu acho que eu vou acabar encerrando essa live aqui. Eu nem lembro que hora que eu entrei ia dar. Acho que era 10 horas.
Mas exceção prejudica, né? Vai dar meio-dia, né? Não sei se vocês vão arrumar almoço também. Como eu vou almoçar na minha tia, eu vou me arrumar já daqui a pouco pra ir pra lá. Mas à noitinha eu vou abrir outra live, tá? Depois que eu chegar e descansar um pouco, daí de noitinha eu abro outra live pra gente conversar um pouquinho. Ah, é pra você também, Oni. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Tá vendo? É muito gostoso conversar, né? A gente precisa dessa comunicação, é muito gostoso. Ah, obrigada, Jaci. Mais tarde eu coloco nos stories mais ou menos a hora que eu vou entrar, que hoje, como é domingo, tem que ser um pouco mais cedo, né? Amanhã eu tenho que acordar cedo para levar as crianças na escola. Pra você também, Rafa. Um ótimo dia pra você. Aproveita bem o seu dia. Me chama lá no meu WhatsApp, Lira. Tem um WhatsApp aqui no link da bio. Adiciona lá e me chama lá. Ai, que bom. Espero te ver aqui sim, Rafa. Vem assim. Estamos aqui sempre para expandir. É, Drica, provavelmente umas 7 horas, né? Eu acho que 7 horas é um horário bom para todo mundo, né? Porque ela sempre fica entre 1h30 e 2 horas de live. Daí não fica muito tarde para todo mundo ir dormir, né? Hoje a maioria tem que dormir mais cedo, porque amanhã é segundou, né? Daí não fica cansativo. Até, Lidiane, vejo vocês mais tarde. Eu tenho minhas seguidoras fiéis aqui, estão sempre comigo desde o começo. A Lidiane também é uma das primeiras, a Lidiane e a Jaci. Desde quando eu era 0, 1, 2. É muito engraçado quando eu olho o processo, eu falo, ai, como é gostoso, né? Bater as metas da gente mesmo, assim, é muito gostoso a experiência da vida. Eu tô curtindo cada etapa, assim, de uma forma muito mágica, é muito gostoso. Hoje à noite, com certeza. Pessoal que quiser, de noite a gente tá aqui pra conversar mais um pouquinho. Então, um ótimo dia pra vocês, tá, meninas? Quem quiser me acompanhando, me segue aqui. Vou estar sempre por aqui, tá bom? E a gente vai conversando. Um ótimo dia pra vocês. Vejo vocês mais tarde. E até, tá bom? Beijos. Beijo, meninas e meninos também que me acompanham.